Vai. Perfeito, maravilha. Isso, começou. Vamos lá então, pessoal, vamos começar aqui então a nossa live. De primeiro momento, como eu falei lá para vocês, eu queria sortear ali um de vocês que já tivesse com algum fluxo desenhado para a gente já começar e já montar essa estrutura aqui, e ao mesmo tempo eu vou mostrando para vocês como é que funciona, como é que a gente cria o nosso jeito de pensar e desenvolver um fluxo. Mas pelo que eu vi aqui, somente o Veritas tem um fluxo pronto. É isso mesmo? Vocês preencheram? Vocês não preencheram porque vocês não têm? Se alguém tiver, não sei se quiser preencher agora aqui, se não eu sigo com o Veritas aqui, com a opção, seja para o cliente dele, ali para ele, né? Vamos questionar agora aqui. É isso mesmo então, gente? Eu até tenho, na verdade, eu tenho até um fluxo do Typebot que eu já fiz, né? Seguindo o passo a passo. Então, se tiver alguém que não tem nada, pode pegar para fazer para eles. Que eu já tenho eu tenho só algumas dúvidas pontuais. Mas se quiser usar o meu também como exemplo, não tem problemas. Vamos fazer então o seguinte, Lucão. Acho que, ninguém mais preencheu então aqui, né? Vou fechar. O Veritas, quem que é o Veritas aqui? Deixa eu ver, ele tá aqui na live com a gente? Sou eu. Ô, Lucas, perdão. É o Lucas, gente. Justo. Vamos ver aqui. Você já começou a usar o fluxo já, né? Pessoal, eu já tenho só um minutinho. Eu vou pedir pro pessoal que não tiver no momento de interação, manter os microfones fechados, mutado, para facilitar depois a gente ter a live e a gente conseguir escutar com clareza. Mas se precisar fazer alguma pergunta e não conseguir usar o chat, pode abrir o microfone e interromper, tá bom? Obrigado, pessoal. Fechou. Vamos fazer o seguinte, Lucas, eu vou trazer aqui, para não ficar só ali olhando o seu e trazendo só ali alguma questão pontual. Eu vou começar do zero, até para a galera também entender, e aí depois, se for o caso, a gente conversa para te dar um auxílio, alguma coisa assim. Até você vai vendo aqui o que eu vou colocar aqui também, você pode às vezes implementar no seu, pode ver com melhoria, a gente pode ir trocando uma ideia aqui, tá bom? Vamos lá, pessoal, então, vou começar mesmo do básico, tá? Do início. Quando vocês estiverem com o Typebot de vocês já numa VPS, a conexão ela é feita pelo e-mail, tá? Ele sempre vai disponibilizar para vocês um e-mail quando vocês forem conectar, vocês vão clicar num link e ele vai dar o acesso, ele não tem um login, uma senha específicos, tá? Então eu vou trazer aqui o meu espaço, um espaço que eu criei aqui para a gente fazer a live. Então, quando vocês estiverem com o Typebot totalmente instalado, tudo bonitinho, vai aparecer assim para vocês, essa é a cara principal. Vocês vão ter ali a parte de configurações e membros. Vocês podem colocar outras pessoas como membros do seu workspace, né, aqui para trabalharem com vocês. Pode pôr algum funcionário que pode ficar dedicado à construção dos fluxos, à edição, né, aos ajustes aí para os clientes. Né, tem essa possibilidade aqui na versão gratuita. Quando vocês instalam ele na VPS, ele vem ilimitado e free, tá? Esse aqui eu criei, não é o nosso ilimitado. O nosso ilimitado é um outro espaço, tá vendo aqui, ó? Typebot manda ilimitado, então você tem direito a um workspace ilimitado, totalmente gratuito. Eu criei um novo, aí quando você cria um novo, ele já não vem ilimitado. Então nesse aqui, como é de exemplo para mim, não faz muita diferença, mas eu tenho até 200 fluxos que eu posso construir aqui, tá? Totalmente gratuito. Como eu falei para vocês, não faz muito sentido porque eu tenho a ilimitada. Quando vocês instalam ela na VPS, ela fica ilimitada, tá bom? Com certeza eu já passei disso já na nossa VPS principal. Então vamos lá, galerinha. Vou começar aqui. Para construir, a gente vai criar um Typebot. Nós temos 3 opções aqui. Para começar do zero, para começar com um template e para começar importando um arquivo. Vou colocar para a gente começar do zero. Template, muito raramente a gente vai usar. Ele funciona quando nós vamos criar só a conversação para chat de sites, né? Quando você quiser também, você pode usar o Typebot para criar chats e menus com opções de menus e direcionamentos para um chat dentro de um site também. Ele te dá essa possibilidade, tá? Não é o caso aqui, a gente vai usar sempre com o WhatsApp, então não precisa de um template
né, um front ali para apresentar o nosso bot. Ele vai dar algumas instruções aqui para vocês, né, vamos eliminar. Como vocês já viram no curso, a gente já tem aqui alguns bubbles de conversação com o cliente, né, seja para envio de texto, imagem, vídeo, né, algum arquivo ou áudio. Tem os inputs, onde nós vamos receber e coletar as informações, os de lógica, onde nós vamos usar para dar sequência no nosso fluxo, e algumas integrações nativas que o Typebot tem parceria, que facilitam a nossa vida. Numa pior das hipóteses, a gente pode conectar com qualquer tipo de programa que tenha o webhook aberto. E aí a gente depois vai entrar em outras formas de integração, onde a gente vai conectar o Typebot com o N8N, por exemplo, que aí potencializa ainda mais a nossa ferramenta, tá? Mas aí num segundo momento. Então eu vou começar aqui. Eu tenho, junto com a Amanda, com a Ana, nós pensamos aqui um fluxo que a gente podia trazer de um dos nossos clientes aqui, que nós desenvolvemos para um segmento, né, para trazer essa possibilidade para vocês. Então a gente trouxe aqui um cliente que a gente pegou de e-commerce, ele tem loja online. Então a gente construiu um fluxo onde nós pensamos no fluxo para ele, todo o fluxo, e eu vou desenvolver aqui com vocês esse mesmo fluxo, tá? Vou começar do zero aqui e vou passar por todas as etapas que a gente desenvolveu aqui como equipe. Ô Vini, você consegue mostrar ele já pronto, em produção, antes de iniciar, só para poder ver o tamanho disso que vai ficar no final dessa live? Posso mostrar sim, posso mostrar sem problema nenhum. Deixa eu só pegar aqui. Só um minutinho. Deixa eu puxar aqui, ele ficou um pouco. Pronto. Diminuir aqui para ficar a tela maior. Deixa eu abrir o nosso aqui. Só apagar o nome do cliente. Pronto. Estão vendo aqui o fluxo que eu trouxe para cá? Sim. Beleza. Então aqui, ó, uma visão panorâmica do fluxo, tá? Ele começa aqui no nosso start. Ele vai seguir todo esse desenho. Essa primeira parte que nós vamos fazer são coletas de algumas informações que são importantes para o cliente. Antes de nós começarmos com o nosso menu principal, aqui, desse menu principal nós temos a resolução do que ele quer para cada um dos menus, tá vendo? Para cada uma das opções, e a finalização aqui, sempre conversando com o cliente até o final, que é a nossa transferência para uma fila, tá? Esse aqui é um fluxo simples, tá? Ele pode parecer gigantesco, às vezes pode assustar um pouco, mas ele é muito simples de se fazer. É muito intuitivo, não tem muita coisa. Tem fluxos aqui muito maiores, muito mais cabeludos, que realmente vão colocar vocês aí para pensar, mas isso vai muito da necessidade do cliente, tá? E conforme vocês vão entendendo como a ferramenta funciona, isso vai dando mais capacitação para vocês desenvolverem soluções com o que vocês estão aprendendo. É o que a gente faz aqui. Muitas coisas a gente não acha na internet e vai pensando em resolver. Como é que eu posso solucionar essa dor desse meu cliente? Como é que eu posso atender ele com as ferramentas que eu tenho? Depois eu posso trazer alguns casos para vocês aqui do que a gente criou, que não tem hoje no mercado. Realmente a gente desenvolveu, pensando aqui, deu certo, funcionou, alguns clientes utilizam. E do que vocês podem fazer com a ferramenta, tá? Vamos lá. Vou começar aqui do nosso start, certo? Estou no nosso ambiente de flow. Qual que é o primeiro passo que a gente começa para o desenvolvimento do nosso cliente? Antes de chegar nessa etapa de construção, né, o nosso time, principalmente com a Ana, já fez uma triagem com o nosso cliente do que ele quer e desenhou o fluxo para ele do que ele está esperando.
literalmente desenhar mesmo para o cliente. Então, olha, aqui, quando o seu cliente chamar, ele vai receber a primeira mensagem. Qual vai ser a sua primeira mensagem? Ela desenha uma caixinha e coloca a mensagem do cliente que ele quer lá. Seja bem-vindo na central de atendimentos da empresa XPTO, né? Como eu posso te ajudar hoje? Então, essa geralmente é a primeira mensagem que vem. Aí a Ana começa a explicar como é que funciona o fluxo para ele. Olha, a gente vai se apresentar, mas eu já não vou apresentar as opções de menu para ele agora. Eu vou primeiro fazer uma coleta de informações. Então, você quer coletar o que é importante para você? Eu quero coletar o nome. Eu quero coletar a data de aniversário do cara. Eu quero coletar o e-mail. Eu quero coletar o CPF, o CNPJ, a placa do carro, tá? Enfim, anyway, qualquer tipo de informação que você queira coletar para o seu cliente, você já pode fazer um cadastro prévio. Ou durante o fluxo você pode, só quero coletar a placa do carro se eu escolher a opção do menu 2. Então, lá na opção do menu 2, eu vou estar interagindo com o cliente, eu faço essa pergunta e salvo essa informação. Então, ela vai explicando e ela vai desenhando e vai realinhando esse fluxo com o cliente. Certo? Da nossa maneira, o que a gente faz? Em primeiro momento, a gente pergunta se ele tem horário de expediente. A maioria dos clientes tem um horário de expediente de trabalho, e é nesse horário que o bot vai funcionar de forma mais ativa, ou pelo menos avisar que os atendentes estão ali disponíveis para ele para ser atendido, ou se ele vai ter que esperar até o próximo dia para ser atendido. Então você vai gerando também, vai controlando essa expectativa do cliente. Então nós colocamos essa questão para o nosso cliente e já avisamos. Olha, geralmente a gente constrói 2 fluxos. Um para a empresa quando está ativa, está dentro do horário de expediente, e a gente pode criar um outro fluxo secundário para quando a empresa não está ativa, dando um informativo para o cliente, pedindo para ele retornar depois, ou colocando ele numa fila de espera para que no dia seguinte o atendente possa entrar e puxar essas conversas, ou simplesmente fazer uma notificação para o cliente que aquele horário já não é mais horário de atendimento, mas ele vai seguir o fluxo total, vai fazer o que ele precisa, pedir o que ele precisa, tirar a dúvida dele, e vai ser direcionado para a fila, só que ele já está com a expectativa dele alinhada, de que ele não vai ser atendido hoje, que ele vai ser atendido somente no dia seguinte. Então, é uma forma que nós colocamos para trabalhar, o que eu vou mostrar para vocês hoje. A gente vai começar com o horário de expediente, definindo a regra para o que o bot vai fazer nesse caso. Depois disso, a gente consegue com uma validação de dados, né? Se eu já tenho esse cliente numa base, que a gente vai gerar aqui, ou não. Se eu tenho esse cliente, eu sigo por um caminho. Se eu não tenho esse cliente na minha base, eu sigo por um outro caminho, fazendo algumas perguntas básicas para ele. Vamos chegar no menu principal. Do menu principal, a gente vai destrinchar cada menu ali com algumas opções que a gente tem aqui de desenvolvimento. Belezinha? Se aparecer alguma dúvida, Ana, se você precisar me interromper, se eu, que é o caso de me interromper, você me avisa, pode me interromper que eu paro, tá? Tô olhando aqui pro Typebot, não tô vendo vocês, tá bom? Ok. Eu queria dar uma contextualização, Vini, dessa parte. Perfeito. Então, vamos lá, pessoal. Isso que o Vini está falando para vocês, a gente chama no processo de implantação de estruturação. É quando nós entendemos como que o cliente vai utilizar, de fato, o bot dele, o fluxo do bot. Então, tem alguns clientes que acabam fazendo uma comparação com um bot que já existe no mercado para o segmento dele, e ele pode trazer já um esboço, um pré-esboço para vocês, de menu, submenu, que ele tem interesse de utilizar, porque ele viu em algum lugar e ele já vai trazer algumas dúvidas. Por exemplo, eu consigo fazer uma pergunta aberta, mesmo o bot sendo com menu e submenu, em algum momento eu consigo colocar uma interação que eu faço uma pergunta e essa resposta eu coleto e guardo num banco? Então, pode ser que esse cliente, ele já venha com uma expertise do mercado. Outros, ele nunca viu, ele não sabe o potencial de construção do bot e vocês vão orientar. Então, isso que o Vini trouxe são recursos que nós já perguntamos. No caso, eu já pergunto para o cliente no início, eu falo para ele, olha, o bot ele vai ter uma mensagem de saudação e a primeira regra que nós vamos já discutir é o controle de horas. Então, o bot ele pode ser disparado 24/7, independente se seu time está em expediente ou não. Como você quer que o seu bot se comporte? Você quer que ele atenda esse cliente sem dizer que está fora do horário de expediente, ou você quer sinalizar que está fora do horário, mas você vai recepcionar essa solicitação? Isso a gente coloca já no início do fluxo, porque é o primeiro gatilho para saber qual tipo de apresentação a gente vai dar.
Um outro gatilho de saudação que nós colocamos também é se eu vou me apresentar para um contato que ainda não é da minha base, diferente de um cliente novo. Então, né, eu já venho com uma base pronta, eu consigo importar essa base dentro do sistema. Eu posso me apresentar, o bot de vocês, o assistente virtual, pode se apresentar para esse cliente da base de uma forma. Por exemplo, oi Ale, que bom te ver por aqui. Quando é a primeira vez do Ale dentro desse fluxo, ele pode ter uma outra abordagem. Então, olá, seja bem-vindo, vou coletar algumas informações para ser mais ágil no seu atendimento. Me informe seu nome, me informe seu segmento. Então, o destrinchar do fluxo, ele vai depender muito da necessidade do cliente de vocês. Então, ele quer porque ele é um e-commerce, ele quer porque é uma estrutura de TI para Service Desk. Então, primeiro entender como que ele vai usar. Então, fazer com ele uma reunião de contexto, que é como que você recepciona seus atendimentos atuais. Você já tem uma expectativa de como você gostaria de estruturar um menu básico? Quais principais assuntos você gostaria de pôr? Você tem intenção de coletar alguma informação ou não? Isso é para vocês construírem o que a gente chama do fluxo, de fluxo conversacional. Depois que vocês entendem de ponta a ponta como esse cliente quer recepcionar, até entregar para o transbordo do atendente, aí vocês precisam coletar com eles, não dá para deduzir, né? Eu vi que a Fabi falou, vocês têm alguns modelos? Sim, a gente vai disponibilizar para vocês, mas vocês vão perceber que a maioria dos clientes, eles possuem desejos específicos, né, de interesse do negócio, então vocês vão ter que fazer alguma alteração. Quando esse fluxo conversacional estiver totalmente pronto... Foi o Fábio, tá, Ana? Tá, desculpa. Foi o Fábio Silva. Desculpa. E então, eu achei que era Fábio, desculpa. Desculpa, Fábio. E depois que vocês tiverem todo esse fluxo desenhado, aí sim, vocês vão partir para essa etapa que o Vini tá colocando aqui, tá bom? Que é, eu já sei o que o meu cliente quer, eu já consegui esboçar e agora eu vou desenvolver. Então, é importante explorar as condições do que ele quer, porque vocês vão ver que tem muitas possibilidades. Se vocês não conseguem explorar na hora de construir, talvez vocês vão usar recursos mínimos, né, básicos, mas esses que o Vini trouxe agora são uns dos recursos que a gente já pergunta para o cliente no início da construção. Exatamente. Deixa eu ver um negócio aqui, deixa eu ver se não dá para... Deixa eu pegar um... Esse aqui, deixa eu ver se eu já consigo abrir ele aqui. Vou mostrar para vocês literalmente o desenho, tá? Como é que a Ana faz esse desenho, né? Eu acho que a gente chegou a compartilhar com vocês um exemplo, a ferramenta que a gente usa, que é o Drywall, né? A gente pegou um cliente aqui para uma feira. É importante até você comentar sobre isso, Vini, que, assim, isso tudo está gravado lá no nosso canal do YouTube. Até comentei aqui, lá tem uma seção lá que fala sobre isso, mostra como que vocês devem utilizar o Drywall. Enfim, só para, se você quiser. É mais só para mostrar aqui, ó, mais ou menos para vocês terem uma ideia de como que ela desenha. Então ela começa ali também desenhando. No início do contato, ele vem aqui, saudação inicial, seja bem-vindo, posso te chamar pelo... Aí ela coloca aqui, ó, a gente vai puxar o nome que está no WhatsApp? Não, você quer perguntar como ele quer ser chamado ou não? Ela vai te dando essas dúvidas. Qual que vai ser a resposta? Se positivo, dá perfeito. Se negativo, como posso te chamar? Aqui eu já entendo que eu vou coletar esses dados do cliente. A hora que ele me responder, tudo ok, perfeito. Menu principal, pô, que legal. Depois de qualquer menu, vai ter essa mensagem que é padrão. E aí vai vir para cá. Cada submenu tem o seu link, tem o seu direcionamento. Mandou para o link, vai vir para cá, fazer mais uma pergunta para ele. Saiu daqui, dependendo da resposta que ele der, eu vou passar para a tratativa dos atendentes. Aí ela criou um fluxozinho aqui, só para o cliente entender que aqui entra a tratativa do cliente, até ele falar sim e foi resolvido. Se não, ele vai ficar nesse looping lá, conversando com o seu atendente, até que ele finaliza o fluxo com uma mensagem de 0 a 10 e finalizando o nosso fluxo. Então a gente literalmente desenha para o cliente para ele visualizar o que vai acontecer.
essa visualização para eles ajuda bastante. Então ela desenha, apresenta para o cliente e traz isso aqui pronto para nós aqui no desenvolvimento montar esse fluxo. Então eu pego isso, já tem algumas informações padrões que a gente já sabe, então a gente vem para cá. Como é que a gente vai fazer aqui no Typebot? Estando com tudo isso pronto, a gente vem para cá e eu começo sempre com a coleta de algumas informações. Quando a nossa plataforma se comunica com o Typebot, ela me traz algumas informações importantes. Duas delas que eu sempre posso pegar é o número do WhatsApp desse cliente e o push name. Push name é o nome que a pessoa cadastrou no WhatsApp, justamente para fazer aquela pergunta se eu já posso chamar ela por aquele nome. Ah, mas por que você já não faz isso automático? Porque tem algumas pessoas que não colocam um nome nessa configuração e colocam uma frase de efeito, colocam um emoji, e eu não vou chamar o cara de Foco, Fé e Força. E aí, Foco, Fé e Força, tudo bem? Seja bem-vindo, como é que eu posso te ajudar? Não dá. Então, eu já explico isso para o cliente, para ele já ter essa expectativa, e eu falo, bom, eu posso perguntar se ele quer ser chamado assim. Ele vai me responder que não, e eu vou perguntar o nome para ele. Ah, você precisa do quê? Ah, tá bom, de Alessandro. Maravilha, Alessandro, vamos dar sequência aqui. E aí eu já substituo ele num banco de dados que eu vou criar aqui com vocês, bem simples, para alimentar o nosso bot. Com o Google Sheets mesmo, eu vou alimentar o nosso bot. E aí toda vez que esse cliente voltar a falar comigo, eu já tenho esse registro no nosso banco aí, nosso Google Sheets, ele vai coletar essa informação e já vai chamar, e aí, Alessandro, bem-vindo de volta, que bom que você voltou, o que eu posso te ajudar e tal, e já passa pelo fluxo. Então vamos aqui para a coleta de dados. Eu trouxe aqui um bubble de lógica, set variable. Eu vou configurar algumas variáveis aqui de coleta. Então eu vou linkar aqui o meu fluxo para começar por ele, que eu sempre nomeio cada bubble que eu estou criando para entender o que eu estou fazendo. E se eu precisar utilizar ele em algum outro momento do fluxo, precisar voltar para ele, eu consigo identificar ele de uma forma bem fácil, tá? Então aqui vai ser coleta de dados. Qual que é o primeiro dado que eu vou criar aqui? Eu vou criar uma variável, não tenho nenhuma aqui, tanto que eu clico aqui, ó, eu estou zerado de variáveis. Conforme você vai criando, ele vai te mostrando uma lista com todas as suas variáveis. Então eu vou criar a variável number. Create, pronto, já está aqui. Vou fazer ela customizada. Nós temos algumas opções aqui dentro. Eu posso colocar ela já pré-setada como vazia. Posso adicionar valores. Eu posso criar aqui um invert name, um user ID. Posso colocar o horário de agora, de ontem, de amanhã. Posso colocar um ID randômico, um momento do dia, exatamente o momento do dia pelo qual aquela pessoa está passando por aquela parte do fluxo. Posso mexer aqui com o map. Posso colocar número de telefone de contato. Aqui são algumas configurações prévias que vocês podem utilizar e ver como a plataforma se comporta, qual que é o resultado que ela traz, tá? Vou colocar em custom, porque eu vou preencher aqui a nossa variável number. Como é que eu crio essa variável aqui? Duas chaves e number. Vou manter o mesmo nome no Typebot, é o mesmo nome que traz, a plataforma da Amanda traz para dentro do Typebot. Desse jeitinho aqui, só finalizar. Fechei, está aqui configurada a minha primeira variável. Segunda variável, vou puxar um outro bubble. Posso puxar e encaixar ele aqui, ó, em qualquer parte do meu fluxo. Ou, se eu quiser, eu posso vir aqui e duplicar um que eu já deixei meio que configurado, já padronizado. Vou fazer, só vou mudar algumas informações aqui. Então, duplico ele, venho aqui e agora eu crio a push name. Criei push name. A variável, mesma forma, posso até vir aqui copiar e dar um Ctrl V. Push name. Dessa forma eu tenho esses dois dados coletados para o meu fluxo, tá? Vamos lá, já temos aqui os nossos primeiros dados. O que a gente pode fazer? Pode seguir por dois caminhos, tá? Você pode construir todo o teu fluxo e testar ele no final. Não aconselho, né? Porque se você errar, você vai ter que revisar todo o teu fluxo. Ou você pode ir testando ele por partes. Como eu já criei uma primeira sequência, agora eu posso publicar o meu fluxo e posso disponibilizá-lo para fazer a integração com a nossa plataforma. Então eu venho aqui em Publish, publico ele. Vocês viram que ele mudou a tela.
Então, toda vez que eu publico pela primeira vez, ele vai vir para essa tela do Share. Nós estávamos no Flow, ele veio automaticamente aqui para o Share, aqui em cima, ó, no menu Share. Your Typebot Link. Aqui eu posso vincular com algumas aplicações nativas. Esse WhatsApp a gente não utiliza porque é uma outra API, tá? Que faz esse vínculo, não é a nossa da Amanda. Então eu vou copiar esse link aqui, ó. Vai ter a nossa URL do Typebot e aqui um nome que vocês podem alterar. Então eu posso colocar aqui, posso colocar a nossa live Typebot. Maravilha. Vou copiar. Estou com o link. Vou lá para minha plataforma Amanda. Em integrações. Vou criar uma nova integração. Vou adicionar no projeto. Vou escolher aqui na primeira opção do tipo Typebot. Vou colocar o meu nome aqui. Então vamos colocar aqui que é a nossa primeira live Typebot. Vou colar, a nossa URL e vou fazer uma edição aqui. Vou tirar esse slug, né, o Typebot chama isso aqui como slug, essa parte da URL, vou tirar ela, vou apagar a barra e vou colar o slug aqui. Ó. Então vai ficar dessa forma. A gente copiou o link, eu colo ele aqui, edito ele aqui, coloco essa parte slug e eu configuro essas outras informações. Então, aqui eu já deixo até pré-configurado aqui já o preenchimento automático, porque aqui tempo para expirar a conversa dentro do Typebot. Se a pessoa ficar sem responder o teu Typebot, parou lá no meio do fluxo, quanto tempo você vai deixar essa conversa lá em stand-by? Eu deixo 60 minutos. Intervalo entre mensagens, aqui a gente já configura um tempo padrão, então ele vai me mandar as mensagens com um intervalo de 1 segundo. É um tempo padrão, ok. Depois, em certos casos, a gente pode dar um aumento nesse tempo lá dentro do Typebot. Vou mostrar para vocês como a gente pode fazer isso, tá? Palavra para finalizar o ticket. Eu coloco aqui encerrar. Uma palavra não muito comum, não muito utilizada. Qual que é a mensagem se der uma opção inválida? Resposta incorreta, digite novamente. Isso é tudo vocês podem criar do jeito de vocês, tá? Uma palavra para reiniciar o fluxo. Reiniciar, é a mensagem para reiniciar o fluxo. Preencheu todas essas informações da maneira que vocês acharem melhor, tá? Adicionei aqui, a integração já está pronta, tá vendo? Criaram aqui com ID, primeira live do Typebot, bonitinho. Eu vou lá em conexões, edito a minha conexão, integrações e procuro aqui no meio a minha integração. Primeira live do Typebot, salvar. Maravilha, a conexão já está com a integração ativa. Aí eu vou vir aqui para a parte de atendimentos, onde eu vou começar a minha interação com o bot. Vou pegar aqui o WhatsApp Web aqui na outra tela e vou mandar um teste. Vocês vão ver que vai aparecer aqui o nosso setor de atendimento, parte aguardando. Olha lá. Vinícius Soares Tavares chamou, estou sem fila por enquanto, mandei um teste aqui, ele me respondeu o quê? Resposta incorreta, digite novamente. Por que ele me mandou isso? Porque o meu Typebot ele já está configurado. Essa resposta incorreta, digite novamente, vocês viram ali, foi a que eu acabei de configurar quando fosse uma opção inválida. Está aqui, ó. Ou seja, já sei que meu Typebot está conversando com a minha Amanda, com a minha plataforma. Mas não trouxe nada porque eu não configurei nada no Typebot. Então vamos voltar lá para o Typebot. Vou encerrar aqui minha conversa para que ele finalize esse fluxo, esse teste. Vou voltar aqui para o nosso Typebot e vou lá para o Flow. Eu não tenho nenhuma saída, só tenho uma entrada. Eu estou coletando os dados, mas não estou dando nenhuma vazão. Não estou conversando com o meu cliente, não estou voltando nenhuma informação para a Amanda. Então o que a gente vai fazer aqui? Eu vou trazer um bubble de texto, simplesmente para saber o que eu estou coletando de informações aqui. Vou jogar aqui um teste, depois eu vou apagar ele, mas vou trazer essas variáveis aqui para dentro do texto. No primeiro botãozinho, vou trazer a variável number, vou dar um espaço e vou trazer a variável pushName. Maravilha, vou publicar de novo. Toda alteração que você faz no Typebot, você precisa publicá-la, senão ele fica como se fosse no ambiente de homologação, tá?
Se eu rodar lá de novo, ele não vai fazer nada porque eu não publiquei. Ele está com a publicação anterior que está sem dados. Então ele vai dar erro de novo. O que eu faço? Venho aqui e publico. Ele já não vai mais voltar para o share, tá vendo? Ele já entende que eu já fiz a conexão que eu preciso, então agora ele está só atualizando o meu projeto em produção. Estou colocando ele em produção para rodar. Vamos fazer mais um teste, vamos ver como é que ele se comporta aqui agora. Vou jogar mais um teste aqui na plataforma. Opa, ele já me deu uma resposta diferente, tá vendo? Trouxe aqui o meu número de telefone e o nome que está no WhatsApp. Perfeito, estou coletando as informações de forma correta. É isso que eu preciso para dar sequência aqui no meu bot. Vou fechar aqui, já finalizei essa interação. Volto para o meu TypeBot. Maravilha, testado, aprovado. Vamos seguir com o que realmente importa aqui. Qual que é o próximo passo que eu vou fazer aqui? Já coletei os dados que eu preciso. Agora o que eu vou fazer? Eu coleto o horário atual. Então eu vou criar mais uma separada aqui. Isso é critério de vocês de construção, tá? Eu gosto de ir separando os meus fluxos. Se eu precisar fazer uma edição, não fica tão complicado. Poderia jogar essa aqui embaixo? Poderia. Como eu falei, aí é uma opção minha, um gosto meu particular, porque eu estou entendendo o que eu estou fazendo em cada parte do meu fluxo. Aqui eu vou coletar o horário atual. Como que eu vou fazer essa coleta? Eu vou criar aqui uma variável, horário, atendimento, horário atual, atendimento, e vou fazer ela customizada. Aqui, o que a gente tem a possibilidade? De trabalhar com JavaScript. Não sei quantos de vocês têm familiaridade com JavaScript, com algum tipo de programação nesse sentido. Eu não tenho nenhuma, zero. Tenho o que o ChatGPT me dá. Então eu joguei no ChatGPT, eu preciso criar uma variável no TypeBot que me traga o horário atual que eu estou passando por aquele fluxo. Ô Vini, vamos esclarecer um ponto que o Lucas Mendes trouxe, que ele está perguntando assim, ó. Perfeito. No caso do número já estar salvo nos meus contatos, o comando para o nome permanece o mesmo? Ou este comando é para coletar apenas o contato, o que o contato cadastrou no WhatsApp? Muito bom, vamos lá. Eu vou chegar nessa parte aqui um pouco mais para frente, mas já vou adiantar isso para vocês então. Só pelo menos a explicação. A nossa plataforma, ela não tem o banco de dados aberto para conexões, tá? Então, o TypeBot ele não conversa com o nosso banco de dados. Ele está conversando com a pessoa via webhook do WhatsApp. Então, por isso, eu não trago o nome que vocês colocam nos contatos dentro da plataforma. Eu vou criar um banco totalmente exclusivo para o TypeBot para que ele trabalhe. Quando vocês tiverem já a noção do N8N, nós habilitamos a integração do nosso banco de dados com o N8N para que o TypeBot faça essa pesquisa, tá? Mas isso é uma atualização que a gente fez recente. Não dá para disponibilizar de forma natural porque são integrações que a gente tem que fazer. Então eu só consigo liberar isso para quem tiver com a sua própria VPS e com o TypeBot e o N8N instalados na sua VPS, tá? Tendo isso, a gente vai passar para uma versão 2, mas hoje, nós utilizamos para os nossos 40, ou mais até, nem mais quantos clientes a gente tem hoje, nós utilizamos esse formato. Então, a gente automatiza a pergunta de nome e essas informações num banco exclusivo para o TypeBot e ele vai utilizar aquela informação. Dificilmente o nome vai variar. Se o cara chama Alexandre na nossa plataforma, dificilmente ele vai se chamar João aqui quando estiver conversando com o TypeBot, tá? Não tivemos nenhum caso de reclamação disso do nosso cliente. Às vezes ele, mas a pessoa está falando que o nome dela aqui é Alessandra, mas no meu contato está diferente. E, na verdade, o que está errado no contato, porque o atendente preencheu errado, ou importou ali os contatos de forma errada, tal. Geralmente não dá o erro quando o TypeBot pergunta para o cliente, tá? Então a gente vai criar um banco de dados bem simples, com o Google Sheets, para que ele faça sempre essa validação, tá bom?
No segundo momento, vocês estão com tudo instalado com E8N, então já estão legal de Typebot, já estão entendendo como é que funciona, aí a gente vai trazer essa integração, que aí é o Typebot mais o N8N, como é que você monta isso e também deixa ele funcionando para qualquer fluxo que você for fazer. Aí ele fica valendo para qualquer pessoa qualquer cliente que você inserir na tua VPS, ele já vai estar ali habilitado já para chamar dessa mesma forma, tá? Não sei se ficou claro. Mas agora vocês perguntam aí de novo para a Ana, eu reforço aqui, a gente vai chegar nessa parte do fluxo, vocês vão entender melhor, tá? Então, voltando aqui, eu vou criar uma variável que vai depender de um JavaScript, de uma programação em JavaScript para ela tomar essa ação de salvar para mim o horário de atendimento. Como eu falei para vocês, eu não entendo nada, fui no ChatGPT, criei e trouxe essa formulazinha aqui, ó. Quem entende aí de JavaScript pode validar aqui o que eu estou fazendo aqui. Então, eu estou trazendo aqui a constante de horário de atendimento, aqui ficou com A maiúsculo, com A minúsculo, horário de atendimento. Estou pegando uma nova data, estou transformando ela em string, estou puxando o time zone da América São Paulo, porque não importa de qual VPS que eu estou trazendo, né, porque o Typebot, que se é configurado na VPS, automaticamente ele fica com o horário daquela VPS. Se você contratar uma VPS nos Estados Unidos, ele vai estar com o horário dos Estados Unidos. Da Europa, vai estar com o horário da Europa. Então, a gente configura aqui para trazer o time zone de São Paulo, que é a maioria dos clientes que a gente trabalha. Se a gente trabalha com outros estados, a gente coloca aqui os outros estados, tá? E traz o horário de atendimento daquela pessoa. Perfeito, criei aqui bonitinha, trago essa variável para cá e posso realizar mais um teste. Então, agora aqui o teste que eu preciso... vou errado, teste aqui. Vou trazer a variável horário de atendimento para saber se eu configurei certo. Publico. Voltamos aqui para a nossa área de teste. Vou fazer mais uma vez um novo teste com a plataforma. Vamos ver como ele me responde. Opa, ó, deu um erro aqui. Aqui ficou com A maiúsculo em cima. Por isso que eu falo para vocês, sempre testem o que vocês estão trazendo. Tá vendo aqui? Ó, eu não alterei o fluxo completo. Acho que agora não vai dar problema. Perfeito. Vou publicar. Volto lá para o meu painel, encerro a conversa e tento de novo. Olha lá. Então ele está me trazendo já dia, mês e ano e o horário que ele está passando aqui. Perfeito. É o que eu preciso dentro do horário de São Paulo, tá? Eu sei que eu tenho a configuração aqui que eu posso criar o momento do dia, mas lembrando que esse momento do dia ele vai trazer da VPS. Então ele vai me trazer desconfigurado, vou ter que configurar da mesma forma, é mais fácil eu já trazer essa string aqui. Já fiz o meu teste. Qual que é o próximo passo que eu vou dar agora? Eu tenho já o horário que ele está entrando em contato comigo. Vou criar uma outra variável agora com o horário de expediente do meu cliente. Então, eu vou colocar aqui, horário de expediente. Mais uma vez, vou criar aqui status expediente, vou criar essa variável. Tá vendo? Então, se eu apagar ela aqui, vocês vão ver, já tá vendo? Já tem uma listinha de variáveis que eu criei. Posso usar qualquer uma das que eu estou criando aqui. Específica para esse momento, customizada. Voltei no ChatGPT e comecei a criar lá uma melhor forma de trazer o horário do expediente. Fiz o código com o ChatGPT, deixa eu copiar ele aqui com você, e cheguei nesse resultado aqui. Ó. Então aqui eu já tenho um código mais complexo. Criando no ChatGPT e testando. Jogava aqui, puxava o horário, validava. E fui configurando. O que eu tenho aqui? Eu tenho todo o horário de atendimento da semana. Tem clientes que trabalham no domingo, tem clientes que trabalham no sábado, tem clientes que não trabalham nenhuma dessas duas datas, tem clientes que têm horários diferentes na sexta-feira, por exemplo, fecha um pouco mais cedo. Então aqui eu tenho a configuração individual, ele vai validar de acordo com a minha variável anterior, ó, horário de atendimento, só preciso alterar aqui que eu fiz com um azinho pequeno. Horário de atendimento, deixa eu ver se tem mais alguma aqui, ó, horário de atendimento.
validar o horário, tal. Ele vai procurar o dia da semana, o horário tudo bonitinho. Se cai num domingo ou num sábado, vai puxar tudo isso e vai trazer ou expediente fechado ou expediente aberto. De acordo com qualquer uma desses horas, vai trazer para mim esse resultado e vai salvar no status do expediente. Vou salvar aqui, vou linkar, já publicar. Eu sempre gosto de ir publicando, que ele já vai salvando, principalmente o que eu estou fazendo num primeiro momento. O que eu vou fazer agora aqui? Eu vou fazer um validador, eu preciso saber qualquer informação que está chegando, se está chegando certo. Depois a gente configura lá o horário para a gente fazer os testes. Vou trazer agora um bubble de confirmação. Condição. De condição. O que ele vai fazer com esse bubble de condição? Ele vai chegar aqui e eu vou configurar algumas regras. Então eu tenho aqui a condição. Eita. Condição expediente. Vou fazer minha primeira condição. O que eu vou comparar? Eu quero saber se o status expediente é igual, e aí eu tenho aqui todas essas condições para comparar. É igual, não é igual, é diferente. Contém, não contém, maior, menor, tá cheio, tá vazio, começa com, termina com, ou você pode também criar regras aqui de JavaScript com regex, para se dar match ou não dar match com algum caractere especial, com alguma informação. Vocês podem também configurar aqui já também a condição. Vou colocar igual a e vou trazer aqui a informação que eu quero. Se ele for, vou copiar exatamente o que está aqui, ó, expediente fechado, sem espaço, maravilha. Se for igual a expediente fechado, eu vou seguir um caminho. Posso criar uma outra variável aqui? Posso, mas não faz sentido. Eu tenho ou uma ou outra. Já tem o else aqui que ele já cria para vocês. A opção do, se não for as opções que você colocou, ele vai fazer o quê? Vai para um outro caminho. Nesse caso aqui, só vou criar uma. Poderia criar aqui com o expediente aberto também e ele seguir, mas eu já tenho o else aqui, já posso ganhar um tempo com isso. Então, o que eu vou fazer aqui? Vamos fazer um teste. Se for fechado, ele vai vir para cá. Se for aberto, ele vai vir para cá. E aqui eu vou colocar só um fechado, aberto. Mano, aberto. Perfeito. Vou vir aqui, vou configurar o nosso horário de expediente aqui. Vamos colocar aqui o horário. O início não me importa muito, hoje é segunda-feira, vou colocar aqui às 18. Vou deixar aqui às 18. Do jeito que está aqui, ele vai ter que me retornar que o horário já está fechado. Então vamos publicar. Vamos lá para o nosso Amanda. Vou finalizar esse teste que eu fiz da última vez. E vou realizar mais um teste. Agora ele tem que me trazer ou aberto ou fechado. No caso, ele vai ter que me trazer fechado. Não trouxe. Trouxe aberto. Por que ele trouxe aberto? Vamos tentar entender lá. Provavelmente alguma configuração que eu fiz não bateu. Horário do atendimento, das 9 às 18. Validar horário, hora string, horário da semana. Está me retornando. Dado input, horário, atendimento, acho que era aqui. Acho que era isso aqui. Ficou com espaço vazio. Vamos publicar. Vamos testar de novo. Olha lá. Trouxe para mim agora o horário fechado. Maravilha, bateu. Puxou a variável correta, trouxe o horário fechado. Agora eu vou mudar aqui o horário de expediente. Vou puxar aqui na segunda-feira que ele trabalha até às 10. Salvar. Opa. Publicar. Vamos fazer mais um teste. E agora ele me retorna com aberto. Maravilha. Estou com o meu
horário de expediente agora funcionando. Posso configurar lá cada um dos horários aqui, de acordo com o meu cliente, que ele vai funcionar lindamente. Vamos colocar aqui um pouco mais, só para a gente não correr nenhum risco de entrar num fluxo aqui errado, porque a gente não se atentou a isso. Então eu já tenho agora aqui 2 caminhos que ele pode seguir. Se o expediente estiver fechado, se o expediente estiver aberto. O que a gente faz aqui? Se estiver fechado, eu vou notificar esse meu cliente simplesmente que ele está fora do horário e por conta disso ele não vai ser atendido nesse momento. Então eu vou copiar aqui, vou colocar aqui um texto aqui para a gente começar a configurar as respostas. Então olá, não vou fazer o que esse cliente fez aqui. Deixa eu tirar, seja bem-vindo ao atendimento da Acerte Consultoria. Vou colocar em negrito. Podem usar aqui a configuração que está aqui, que ele transfere para o WhatsApp, aquela mesma configuração, só se atentem aos espaços, tá? Nunca deixem espaço com o negrito ligado, porque senão ele vai desconfigurar lá na tua plataforma até você achar isso aqui. É uma dorzinha de cabeça. Certo? E vou colocar aqui o horário, informando que nós estamos fora do horário de atendimento. Agora estamos fora do nosso horário de atendimento, que é de segunda a sexta, tal. A sua solicitação será atendida com prioridade assim que retornarmos. Maravilha, criei a minha primeira mensagem para fora do expediente, eu já tenho aqui a mensagem dentro do expediente. A primeira mensagem, a gente vai replicar a mesma parte aqui, dá até para copiar aqui. Vou copiar essa primeira parte e vou replicar ela aqui no nosso dentro do atendimento. Aqui eu coloco aqui fora cliente e dentro cliente. Qual que é o meu próximo passo? Agora a gente vai entrar na questão do banco de dados que eu falei para vocês. Daqui a gente vai validar com o nosso cliente o banco de dados que a gente está fazendo aqui. Então eu vou trazer agora aqui uma integração com uma ferramenta nativa, que é o Sheets. Vou trazer aqui um bubble do Sheets. Vou colocar aqui verificação de dados. Vou conectar esses dois aqui, porque ambos vão seguir o mesmo fluxo, e vou configurar aqui, tá? Eu não vou entrar em detalhes em como nós configuramos uma conta aqui dentro do Sheets, tá? Vocês vão conectar uma nova conta. Essa nova conta tem que ter uma credencial do Google Cloud, tá certo? Tem muita gente já ensinando isso na internet. Depois eu posso pegar uma aqui bem interessante, aqui bem instrutiva para vocês, passar para vocês, vocês vão seguir esse passo a passo. Tem muitos passos para se seguirem lá na configuração do Google para habilitar a integração com o Typebot, tá? Eu já tenho uma integração aqui nossa, criei uma aqui para nós, e vou criar um banco de dados aqui. Vou pegar o nosso banco de dados modelo aqui no meu Drive. Deixa eu abrir aqui, deixa eu duplicar, deixa eu fazer uma cópia, perfeito. E vou procurar aqui a minha base de dados aqui. Cadê? Vamos ver aqui se ele já criou. Atualizar. Cópia do BD modelo. Então vamos procurar aqui uma cópia. Deixa eu ver. Cadê aqui, gente? Cópia. Aqui, pronto. Maravilha, cópia do banco de dados modelo. Esse Sheets de banco de dados foi o que eu mandei para vocês recentemente dentro do nosso grupo.
Vou abrir aqui para vocês verem. Então a gente cria um sheets dentro do nosso Drive com algumas abas. As que vocês vão precisar no primeiro momento: banco de dados de contatos, onde eu vou gravar o nome e o telefone do cliente. E eu posso criar um banco de atendimento, onde eu registro todo o atendimento que vai sendo realizado pelo Typebot. Então, mais para frente, a gente pode colocar essas informações aqui num registro. Toda vez que ele vai acontecendo, e vocês podem depois tirar métricas disso daqui, quantos atendimentos foram no menu principal na opção 1, na opção 2, né, qual que é a base de atendimentos no dia, qual que é o pico de atendimentos, enfim, aí tem N formas de vocês analisar essas informações também o cliente de vocês. Vou criar aqui então banco de dados, aba banco contatos. Vamos utilizar agora esse banco aqui, ó. Ele vai abrir para vocês aqui todas as abas que estão disponíveis naquela planilha. Vou escolher banco de dados, contatos, e a operação que eu vou fazer: eu posso coletar uma informação dentro dessa aba, posso inserir uma linha, ou eu posso dar um update, uma atualizada em qualquer linha que eu quiser. Aqui eu vou coletar os dados, eu vou fazer uma validação se eu já tenho essas informações do banco. O que eu vou fazer? Vou vir aqui, vou selecionar qual linha que eu quero. Quero todas. Quero que ele procure em todas as linhas e quero que ele faça a seguinte regra: na coluna telefone, ela tem que ser igual à minha variável number. Eu puxei lá no começo o number. O que ele vai fazer? Ele vai entrar no Sheets e vai procurar o que está na variável number na coluna telefone. Se for igual, se ele achar essa informação lá, ele vai me trazer um resultado. O que ele vai me trazer? O nome. Aonde ele vai me trazer o nome, eu vou criar a variável nome. Então ele vai me retornar a variável nome. Se ele encontrar, ele vai me retornar. Se ele não encontrar, ele vai seguir um outro caminho. Que caminho que é esse? Então, a gente vai agora para mais uma condição. Vou criar aqui a condição. Qual que é a condição que nós criamos aqui? Se a variável nome está vazia ou não. Se ele não encontrar o número de telefone na minha base de dados, ele não vai me trazer nada na variável nome. Então ela vai estar vazia. Então, se o nome for vazio, eu sigo um caminho. Se ela não estiver vazia, significa que o nosso Typebot encontrou alguma informação naquela planilha. Então ele vai me trazer a variável nome, significa que eu já tenho essa informação do meu cliente. Como que eu vou seguir então daqui para frente? Eu vou começar com duas opções diferentes. Se está vazio, eu vou começar com a coleta de informações desse cliente. Lembra lá no desenho do drywall? Eu vou perguntar para ele se ele aceita ser chamado pelo push name, que é o nome de cadastro no WhatsApp. Então aqui eu vou confirmar nome. E vou fazer a seguinte pergunta para ele: posso te chamar de push name? Sim ou não? Vou colocar a variável com emojis e vou coletar a informação logo na sequência dessa pergunta que eu estou fazendo. O que eu vou coletar aqui? Eu vou coletar um número. Eu quero que ele me responda 1 para sim e 2 para não. Então eu preciso de um número. Vou configurar aqui essa opção. Como é que eu faço? Type as a number, send aqui não muda nada. Os valores mínimo e máximo para nós aqui agora não tem interesse. Eu vou salvar essa informação numa variável. Vou criar aqui uma outra variável para guardar essa informação. Eu posso pôr opção escolha. Vou pôr aqui, ó, escolha. Vou colocar aqui, então vou colocar a escolha dele aqui, se é sim ou se é não, e vou seguir o caminho. Qual que é o caminho que eu vou seguir aqui? Condição, mais uma condição. Qual que vai ser a condição? Essas condições para nós não têm muita relevância, então não fico colocando aqui muitos detalhes nessas informações, tá? São utilizadas só para o momento. O que eu quero saber aqui? Se escolha é igual a 1. Se ela for igual a 1, eu vou tomar um caminho. Agora eu preciso de mais uma para o 2, não é o else. Aqui eu vou colocar a 2, conexão 2. Então o que eu posso vir aqui? Eu posso vir no maisinho e ele vai criar uma nova.
ou eu posso clicar com o botão direito e duplicar a mesma condição, ele segue na mesma configuração, que aí eu venho aqui e só edito a informação final. Se for 1, ele vai seguir um caminho, se for 2, ele vai seguir um caminho. Por que eu fiz aqui e coloquei as duas agora e nas outras não? Porque aqui eu dependo da resposta do cliente. Então ele pode me responder errado. E o que acontece se ele me responder 3? Se ele me responder sim, não, pode me chamar, porque os clientes vão fazer isso, acreditem. Resposta errada. Então, quando tiver uma resposta errada, eu vou ter um terceiro caminho, que é o else. Gosto de deixar ele aqui embaixo para não confundir. E aqui eu posso colocar desculpe, mas não entendi a sua resposta. Digite, escolha, vamos por assim, escolha uma das opções acima. E vou botar tudo aqui em itálico como uma instrução, né, daquela sensação de instrução, e vou voltar para a confirmação de nome. Vou perguntar de novo, vou puxar aqui a saída dele e vou conectar no meu confirmar o nome. Tá vendo aqui? Daqui ele vai voltar para cá e ele vai ficar nesse loop. Enquanto ele não responder correto, vai cair no else, ele vai voltar para cá, até que ele responda de forma correta. Aí eu vou seguir o caminho. Deixa eu dar uma publicada, só para eu deixar ele ativo. Vou colocar o nome dele. Então, o que eu vou fazer agora aqui? Se ele me falar sim, o que ele tinha pedido para mim colocar, perfeito. Então, vou colocar aqui, ó, perfeito. E vou aqui seguir. Vou seguir para adição no banco de dados. Se ele me responder não, eu vou fazer uma pergunta para ele. Então, eu vou colocar um outro texto aqui. Como posso te chamar? Eu vou coletar o nome. Então, eu vou seguir para a coleta de nome. Como eu posso chamar? Gente, sempre estejam atentos ao Typebot. Aconteceu aqui agora, é bom. Como é uma ferramenta open source, ele ainda está em desenvolvimento, ele passa por diversas atualizações de desenvolvimento. Uma delas é quando você cria a condição. Se você criar o else primeiro, ele apaga conforme você vai colocando todas as outras condicionais, tá? Então tome cuidado para isso não quebrar no fluxo se vocês perderem ou deixarem escapar aqui alguma sem fluxo, ele vai dar um else, ele pode ficar sem resposta nenhuma até você descobrir que é isso aqui, você tem que olhar todo o fluxo, tá? É uma das falhas do programa, mas pelo fato dele ser open source ali na sua maioria, ele tem essa questão. Vou publicar aqui de novo para registrar e salvar as informações. Vamos coletar o nome dele. Onde é que eu coleto? Eu vou pegar aqui um bubble de texto, de input, e vou pegar o texto dele, onde eu vou coletar essa informação na variável nome. Então, se ele me dá o ok, que eu posso chamar ele pelo push name, maravilha, eu sigo e salvo o push name no banco de dados do Sheets. Se não, eu vou coletar o nome dele e eu posso seguir daqui para o banco de dados, ou eu poderia até fazer uma confirmação. Está correto? O cliente aqui não quis. Mas eu poderia fazer mais uma pergunta aqui para ele e perguntar se o nome que ele colocou aqui para mim está correto. Sim ou não? Se não, eu volto para essa pergunta. Se sim, eu daria uma sequência. Mas vamos aqui para agilizar. Vou seguir já direto para a adição do nosso nome no banco de dados, com as informações que nós temos aqui. Vou trazer mais um bubble do Sheets. E aqui eu vou colocar aqui a adição no banco de dados. Vou puxar a mesma planilha. Vou pegar ela lá, agora ela vai estar aqui no comecinho, mais fácil para nós. Vou selecionar ela. No BD Contatos, eu vou inserir uma linha. O que eu vou inserir na próxima linha, né, na próxima linha disponível? Vou colocar o nome, com a variável nome. Vou colocar o telefone, com a variável number. Perdão, aqui, pronto.
Um detalhe aqui que eu deixei passar, mas já vamos corrigir aqui. O que acontece aqui? Aqui eu estou puxando a variável push. Então, para não criar mais posso criar uma outra adição nessa, posso duplicar aqui, ou eu posso vir aqui e alterar e configurar uma variável, trocar o push pelo nome. Vou fazer aqui do jeito um pouco mais grosseiro, mas vou colocar duas adições. Então, se for... Perdão, não vou fazer isso aqui não, vai dar erro. Eu vou fazer aqui a adição, a troca de variável. Vou colocar aqui uma troca de variável. Vou adicionar na variável nome a informação da push name. Vou pegar aqui a variável push name. Perdão, preciso fazer aqui. Aqui embaixo vocês têm a opção de criar, escolher as variáveis. Vou colocar a variável push name. O que eu estou fazendo aqui? Estou imputando o push name no nome, que aí eu jogo aqui para o Sheets a variável nome. Agora sim, não importa o caminho, ele vai salvar o nome e o telefone do nosso cliente. Maravilha, já adiantei aqui essa parte da adição. E aí a gente vai para o nosso menu principal. Aqui, deixa eu colocar mais uma de texto. E a gente vai criar o nosso menu principal. Menu principal. Antes da gente seguir no menu principal, vamos fazer um teste. Vamos ver se esse fluxo aqui está funcionando. Né? Tudo isso aqui que a gente criou. E isso aqui foi só para quando o nome estiver vazio. A gente não deu sequência aqui quando o nome já estiver no banco de dados, que vai ser bem mais simples. A gente já vai cair direto no menu principal aqui com apenas uma mensagenzinha entre eles de saudação. Então vamos fazer um teste agora aqui do nosso fluxo até agora. Já está zerado aqui. Vou mandar um teste e vamos ver como é que ele se comporta aqui na nossa manda. Ó, tá vendo? Seja bem-vindo ao atendimento da A7 Consultoria. A7 já está em negrito, bonitinho. Posso te chamar de Vinícius Rocha Tavares? Pode. O que aconteceu aqui? Ele passou pelo nosso fluxo, identificou o horário atual, identificou o horário do expediente, viu que o nosso horário do expediente está aberto, por isso ele não mandou essa mensagem. Lembra que a gente colocou lá até meia-noite? Então tá dentro. Viemos para cá dentro do expediente, consultoria, tal, tudo, e seguimos aqui. Ó, ele validou o nome, não achou o nome, foi para o nome vazio e perguntou: posso te chamar de Vinícius Rocha Tavares? Não, não pode. Vamos ver então qual que é a sequência quando ele não pode. Não, então eu vou colocar aqui no meu chat 2. Não pode. Como eu posso chamar? Eu adivinho e está tudo certo. Putz, deu uma resposta incorreta. O que aconteceu? Vamos ver lá. Lembra a resposta incorreta do typebot. Então tem algum erro no nosso fluxo que ele não coletou a informação. Ele coletou a informação, mas ele não salvou no banco de dados. Deu algum erro aqui. Vamos descobrir. Não foi a nossa resposta errada, porque a gente preencheu a opção de forma correta. Mas aqui, na adição, ele não entendeu que nós temos que coletar o nome. Então, vamos ver o que aconteceu aqui. Deixa eu ver se está tudo configurado certinho. Banco de dados. Perfeito, está tudo certo. Deixa eu ver se ele chegou a salvar o nosso banco de dados. Ou ele deu um erro porque a gente não tem, simplesmente não tem uma saída. É isso mesmo, a gente não tem nenhuma saída aqui do nosso banco de dados, então ele vai retornar o erro. A gente precisa dar um retorno para o cliente. Sempre tem que terminar com uma mensagem de texto. Né? Como a gente não fez isso, faltou a conexão aqui, ele retornou o nosso erro. Por mais que esteja vazia, tá? Posso finalizar aqui só com um teste, por exemplo. Ele já vai dar certo lá. Vamos voltar aqui, vou finalizar aqui de novo e vamos reiniciar. Agora, para vocês verem aqui, ó, só para mostrar para vocês. Deixa eu puxar aqui o nosso banco de dados. Ele preencheu certinho, ó. Tá vendo aqui, ó? Meu nome e a resposta aqui com o telefone. Eu vou apagar porque senão ele vai para um fluxo que a gente não tem desenhado ainda. Eu vou zerar ele aqui e a gente vai refazer o fluxo de atendimento como se eu fosse a primeira vez que eu estivesse chamando esse bot. Mandar mais um teste de novo. Olá, seja bem-vindo. Posso te chamar? Vamos colocar aqui a opção
Não de novo. A gente vê aqui, agora está funcionando. Como posso chamar? Vim. Retornou a mensagem que seria ali do menu principal. Agora está redondinho, tá vendo? Perfeito. Então, para tanto para o sim quanto para o não, ele já vai adicionar, voltou lá a minha informação, e a gente já vai fazer um teste já com essa informação agora aqui no registro do nosso banco de dados. Qual que é o fluxo que ele vai seguir agora para chegar no menu principal, sendo que ele já tem as minhas informações no banco de dados? Eu vou só mandar para ele a informação da mensagem inicial aqui no comecinho. Então, não está vazio. Eu já saudei ele aqui. Seja bem-vindo. Olá, Sete Consultoria. Então, tudo que eu vou fazer, eu já vou direcionar ele para o menu principal. Então, ele vai pular todo esse caminho e já vai cair no menu. Qual que vai ser o menu? Vou colocar aqui a variável nome e vou trazer algumas opções para ele. Vai ficar assim, ó. Olá, como posso te ajudar hoje? Fazer o pedido, acompanhar as dívidas, tal. Vou coletar o number. Posso usar a mesma variável escolha. Eu não preciso salvar essa informação que eu utilizei aqui, ó, nas outras condicionais. Eu não preciso criar um monte de variável para ficar poluído. O que eu não preciso reservar de informações, eu vou reutilizando as mesmas variáveis. E aí eu jogo aqui a nossa condicional, agora com todas essas opções. Posso fazer isso. Uma facilidade que nós temos aqui de usar a mesma variável, eu posso duplicar uma condicional. Eu posso vir aqui, ó, eu tenho algumas opções aqui de iniciar um teste a partir dela, posso duplicar ela, pegar algumas informações ou excluir. Duplicar, ó, já tem aqui uma pré-condicional já preenchida, já com 2 valores do que eu preciso. Eu posso ganhar tempo aqui também com essa construção. E aí eu venho aqui e começo a duplicar. Vou precisar da opção 3, opção 4 e opção 5. Venho aqui e só edito. 3, 4 e 5. Tenho 5 opcionais. Posso utilizar a mesma resposta errada. Duplico, não preciso criar uma nova do zero ali, montar. Posso deixá-la aqui. Vou usar essa resposta errada para voltar para o fluxo do menu principal. Se ela errou, eu vou perguntar de novo o menu qual que é a escolha que ela quer. Perfeito. E daqui a gente dá sequência. O que a gente quer fazer dentro dessa condição do menu? No fazer pedidos, eu vou dar opções do que ele quer. Então, eu vou criar mais uma opção de coleta. Vamos criar uma aqui, como o texto é diferente. Pode às vezes dar umas travadas, já vou conectar aqui minha opção 1. E aqui coloco aqui, eu sempre coloco de novo, para eu saber o que eu estou fazendo aqui. Então aqui eu estou tratando a opção 1 do meu cliente, do menu principal. E aí qual que é a opção 1? Ele quer fazer um pedido. Vou copiar aqui as opções que eu tenho de pedido aqui, de produtos que eu tenho para ele aqui. Então tem produtos de limpeza, higiene pessoal, descartáveis, tal. Tenho 7 aqui opções. Maravilha. Daqui eu vou coletar a mesma coisa lá. Number. Posso utilizar a mesma variável, porque a anterior agora para mim já não faz. Eu posso subscrever esse dado, não me é relevante. Vou trazer aqui também outra condicional para o que ele escolheu. Vou duplicar essa aqui, que eu já tenho até o 5. Preciso só criar mais 2 aqui. Vou duplicar aqui, dupliquei 6 e 7. 6, 7. Maravilha, já tenho as opções aqui. Trago a resposta errada desse aqui também. Mas você precisa criar uma resposta errada para cada condicional? Preciso, porque cada uma delas volta para um momento no fluxo. Tá? Então, cada uma está voltando para um momento. Então, eu duplico, coloco ela aqui. Ela não vai voltar para o menu principal. Não faz sentido. Eu vou trazer ela para cá. Eu posso colocar aqui dentro também. Ele não colocou, mas eu posso colocar aqui uma opção 6, por exemplo.
Deixa eu puxar aqui o 6. Voltar ao... No caso, não no menu principal, né? Mas tudo bem. Voltar ao menu principal. Como é que eu faço aqui lá no outro lado? Deixa eu colocar aqui, ó. Deixa eu trocar aqui. Coloco aqui, ó. Ctrl V, deixa eu trocar o emoji. Opção 8, posso pôr. Opção 9, posso pôr a opção que eu quiser aqui. Essa opção, eu configuro ela daqui a pouco aqui, ó. Opção 8, maravilha, gente. Até aqui tudo certo, Aninha? Sem dúvidas? Ou a galera não está entendendo nada, ou eu sou muito bom, viu, na explicação. Mas sigamos, lembrando que eu não estou ouvindo vocês, tá? Ou o pessoal também está dormindo, né? Tem isso também, né? Então, tá vendo? Tem a condicional aqui, eu posso fazer 3 opções. Vocês estão dormindo, vocês não estão entendendo. Eu tô aqui, só para não perder o time de digitar, eu já vou perguntar. É uma dúvida bem besta, mas essa caixa para emote, como que você abre direto ali no chat? Isso não é dúvida besta, viu? Eu suei para achar isso aqui. Você usa a tecla do Windows ponto. Ah, boa. Beleza. Com ela aí de tá, você clica o Windows ponto, ele abre essa telinha, tá vendo? E vocês podem trazer... Os GIFs não funcionam, tá? Não adianta trazer GIF que não vai funcionar, mas os emojis você pode trazer. Aí tem as opções aqui, vocês podem trazer ícones também aqui, ó. Já tem alguns prontos aqui, ó, como se fossem aquelas conversas bem antigas, os raízes, símbolos. Tá certo? Tem algumas opções aqui que vocês podem trazer, até copiar, ó. Deixar copiado numa área de transferência que vocês podem usar aqui. Boa, vamos lá. Aqui, o que está acontecendo? Esse cliente, ele queria ter um registro, né, de todas as informações e depois ele queria ter uma métrica de quais eram as dúvidas principais que os clientes deles estavam tendo. Então, para isso, a gente começou a registrar essas informações. Então, dos pedidos, quando eles tinham dúvidas, quando eles tinham... Qualquer parte do menu aqui, ele queria ter essa informação e queria ter esse registro quando a pessoa está fazendo um pedido. Para isso, o que a gente fez? Aí onde vai começando a ficar um pouco maior o texto. Então, a gente criou uma variável para cada um deles, simplesmente para salvar essa informação. Então, eu criei aqui a variável submenu 1. Então, eu tenho o menu principal ali e eu tenho o submenu. Então, no submenu 1, eu vou salvar a informação que ele escolher aqui. Então, se ele escolher produtos de limpeza, eu ia só replicar essa informação em texto, tá? Não dá para replicar de outra forma. Tem que ser assim mesmo. Você tem que salvar o texto. Esse texto que está aqui, ele não salva em variável nem nada se você não fizer essa ação aqui, tá? Aqui eu deixo sem título, porque é só mesmo uma variável que eu estou salvando e eu vou fazer essa réplica. Não vou construir todos aqui para não ficar me alongando, mas só para vocês entenderem a lógica, né, do assunto aqui. Vou colocar aqui 2 e aqui eu coloco 2, higiene pessoal. Ctrl V, higiene pessoal, e ia salvando assim todos os outros aqui, tá? Voltar ao menu principal, o que eu fazia? Simplesmente venho aqui e conecto no menu anterior. A gente vai ficando a aranha dele aqui, ó. Joguei aqui pro menu, tá certinho, criou a conexão. O else eu jogo para cá, não vou criar mais nenhuma conexão, salvei. Publiquei, perfeito. Então está funcionando o 1, o 2 e o 8. Depois a gente já vai fazer o teste aqui. Depois dessa variável, o que a gente faz? Cada uma dessas opções de venda de produtos para o meu cliente era uma fila diferente que ele utiliza dentro da plataforma. Então ele tem uma fila para venda de produtos de limpeza, uma venda para higiene pessoal, uma fila para descartáveis, para papéis e tal. Ele tem uma fila para acompanhamento dos pedidos também. Aí tinha até as opções de rastrear pedidos, vai tendo submenus, né? Todos eles registrando a informação, passando para uma fila e chegando para um atendente. Então é um bot simples, só de redirecionamento, mas registrando todos os dados do que a pessoa está pedindo no bot. Né? Tem ali o menu também de dúvidas, né? O principal aqui. Falar com atendimento, já cai direto para o atendente. Dúvidas. Ele criou um mini saque com as principais dúvidas dele também, onde a pessoa tirava a dúvida com o submenu.
Falar com o atendimento já cai para uma fila com um atendente específico para atender já o cliente, ou outros também caía para um outro atendente, aí escolhas do cliente. Se faz sentido ou não, a gente não questiona, algumas coisas a gente sugere, outras a gente deixa o cliente tomar a decisão dele lá também, porque para ele faz sentido. Poderia deixar esse outros e falar com o atendente no mesmo lugar, mas ele queria separado. O cliente tem sempre razão, a gente atende ali a necessidade do cliente. Então, vou criar aqui essas duas. E aí, o que a gente vai fazer? Lá na Amanda, eu já tenho essas filas criadas, eu já configurei os usuários, os atendentes, já coloquei todo mundo bonitinho na minha plataforma, na conta do cliente, para preparar para esse momento. Aqui, eu vou só substituir algumas filas para a gente ganhar um tempo aqui, tá? Então, eu vou colocar essa daqui, produtos de limpeza. Produtos de limpeza. Vamos botar uma cor aqui bem... ok. Horrível, mas tudo bem. E eu vou colocar aqui a fila 2. Qual que era o outro? Produtos de limpeza e higiene pessoal. Higiene pessoal. Pronto. Criamos a fila simples, então temos higiene pessoal, o ID da fila 8, produtos de limpeza, ID da fila 9. E aí, o que a gente fez aqui no nosso type? A gente veio e salvou mais uma variável. Poderia colocar ela aqui embaixo, posso dar sequência. Vou colocar, para não ficar muito grande, porque aí você vai criando para baixo, ela vai ficando extensa para baixo. Eu prefiro para o lado, para mim faz mais sentido para o lado do que ficar crescendo lá para baixo. Porque de duas em duas variáveis, isso aqui vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo. Para mim não fica tão bacana, eu me entendo melhor aqui, olhando sempre indo para a esquerda. Então eu crio nesse formato, tá? Vai do critério de vocês. Então eu vou criar aqui mais uma variável chamada fila e vou colocar aqui o número. Então a fila de produtos de limpeza é a fila 9. Duplico, clico no todo aqui, duplico. E esse aqui vai ser a fila 8. Perfeito. Tem a fila 8 e a fila 9. O que eu faço daqui? Já tenho essas duas variáveis que eu preciso de informação para o meu cliente e vou partir já para a meio que finalização do fluxo. Porque aqui o cliente vai receber uma informação. Então, todos eles aqui eu vou para mensagem de transferência. Eu vou informar para o meu cliente que o time já vai atender. Muitas vezes os nossos clientes passam desapercebidos por essa mensagem, tá? E a gente também aqui. Mas o cliente, a gente está montando aqui todo o fluxo, a gente sabe onde está indo, mas o cliente mesmo no WhatsApp fica sem resposta, sem uma informação. Então a gente sempre coloca uma mensagem para finalizar o fluxo, para informar, olha, você vai ser transferido, aguarde atendimento, em breve nossa equipe irá atendê-lo e tal, deixar ele com a expectativa de que ele vai ser atendido em breve. Tá? E aí a gente vai fazer a adição desse atendimento no banco de dados. Vou criar mais um sheets aqui e vou aqui registrar o atendimento. Vamos lá, vou pegar minha conta, vou conectar ao banco de dados, cópia de modelo. Só que agora eu vou jogar para a aba atendimento, onde eu tenho outras colunas. E aí vou inserir uma linha nova. O que eu vou inserir? O que eu tenho aqui? Tem o nome. Vou pôr a variável nome. Vou colocar aqui a opção telefone. Vou registrar porque eu quero registrar. Fica a critério. Fica ali como um validador ali dos dados que eu estou trazendo. Vou colocar o início do atendimento, que é o horário de atendimento que eu peguei lá no comecinho do fluxo. E vou coletar também aqui o menu principal. Não coletei, vou coletar só o seu submenu, que foi a escolha que ele fez aqui. No caso, eu coloquei como dúvida, porque pode ser geral. Posso ter várias informações. Então, eu vou registrar esse atendimento. E aí, sim, eu vou transferir da nossa Amanda. Vou fazer a nossa transferência para uma fila, para um atendente, ali como a gente quiser.
Vou fazer primeiro a transferência de fila e depois eu faço de fila com o atendente. Existe um comando que a gente dá aqui no Typebot em formato de texto, que a Amanda vai entender não como uma mensagem para ser transmitida para o cliente, mas sim como um comando para ser atribuído dentro da ferramenta, que é este comandinho aqui, ó. Transferência por aqui para a fila. Esse é o ponto final do nosso fluxo. Então eu vou colocar hashtag, abro aspas, coloco o Kiwi ID. Lembrando que essa informação está lá no na nossa plataforma, em APIs, mensagem de texto. Eu posso usar tanto o Kiwi ID quanto o User ID também aqui no Typebot. Ele funciona, eu vou depois colocar aqui o User ID para a gente ver como é que ele se comporta, tá? Primeiro eu vou colocar o Kiwi ID e aí eu coloco aqui a fila. Em vez de colocar o número da fila, eu coloco a variável, porque assim eu crio uma dessas transferências, já vai para todas as filas que eu tiver aqui. Eu posso finalizar num fluxo, não preciso finalizar em vários. Se for fila 9, coloco fila 9 aqui, crio um novo, duplico tudo isso aqui, passo para 9, duplico tudo isso aqui, passo para fila 10. Eu crio uma esteira de finalização só, para todos eles. Teoricamente, nosso fluxo está pronto para rodar, já está em pleno funcionamento, com as atividades que a gente fez aqui. Não vou fazer todos os submenus, porque não vem ao caso. Mas já estamos com o nosso fluxo todo completo, já podemos testá-lo e validar se está tudo certinho. Lembrando que o meu nome já está no registro do Typebot, já criou no nosso banco de dados lá, então agora eu vou fazer um teste mais completo. Olá, boa noite. E vamos ver como é que ele se comporta. Seja bem-vindo ao atendimento da Sete Consultoria. Vini, como posso lhe ajudar? Tá vendo? Já identificou o meu nome, já me chamou, não me perguntou qual que é o meu nome, se pode me chamar assim ou não, tal. Já eliminou toda essa fase e já veio para o menu principal. Vini, Pois não, Ana. você pode repetir para a gente sobre o atalho direto da fila? O atalho direto da fila, claro. Aqui no fluxo, não é isso? Essa parte aqui, me confirmem no chat aí, por favor. Se É isso mesmo. É essa aqui, certo? Na integração com a Amanda, temos aqui a nossa API. A nossa API trabalha de duas formas, tá? A gente tem mensagens onde a gente pode enviar arquivos dentro de uma mensagem ou exclusivamente mensagens de texto. São formatos diferentes de APIs, tá? No Typebot, a gente só consegue trabalhar com as mensagens de texto, tá? É só o que vai importar para a gente agora no primeiro momento, tá bom? Para mensagens de mídia, a gente vai usar o end-to-end. Dentro dessa API, a gente tem uma configuração específica que a gente tem que usar para que a nossa plataforma receba essa informação, transforme ela numa mensagem de WhatsApp e envie para o nosso cliente, tá? A gente tem o que a gente chama de body, que são as informações que a gente precisa e que a gente pode utilizar dentro da nossa ferramenta. Quando a gente usa o Typebot, alguma dessas informações já estão pré-setadas. Por exemplo, number, lembra que a gente está coletando aquela informação lá no começo do fluxo? O Typebot já tem essa informação, ele já vai mandar ela para mim, não preciso replicar ela aqui dentro dessa configuração. O body, a mensagem, é a própria caixa de texto que a gente está mandando. Então também não preciso. O que eu preciso? User ID, que é o nosso usuário. Eu quero transferir essa conversa para o Vinícius. Não, vou transferir para Ana Paula. Não, vou transferir para o Alessandro, dependendo da fila. Eu vou mostrar como a gente vai fazer. Quero só transferir para a nossa fila de atendimento, que é o QID. É o código do ID da fila. Então a gente pega o ID da fila e substitui aqui por esse espaço aqui, ó. Então a gente criou lá as filas, certo? As duas filas aqui, as nossas duas filas. Repara que ela tem o ID aqui, a primeira coluna é a coluna do ID, que é a informação que a gente vai usar. Opa, ela subiu aqui por ordem alfabética. Tem a higiene pessoal, que é a fila 8, e a fila 9, produtos de limpeza. Então eu configuro uma variável dentro do Typebot com essa informação. Então aqui eu tenho a variável fila. Eu criei ela aqui e atribuir. Então, se o meu cliente escolher o submenu 1 e dentro do submenu 1 ele escolher a opção 1, produtos de limpeza,
Se for igual a 1, eu venho e configuro a fila 9. Fila 9, produtos de limpeza. Se for higiene pessoal, fila 8. Então eu uso essa variável no lugar do número da fila. Eu poderia vir aqui e colocar a fila 9. Só que dessa forma, todos os atendimentos iam cair na fila 9, não importa. Então o que eu teria que fazer? Eu teria que ter mais trabalho. Eu teria que vir aqui, duplicar isso aqui, duplicar isso aqui e duplicar isso aqui. Fazer o fluxo e colocar aqui fila 8. Fazer as conexões. E puxar daqui para cá. Ia ter que fazer isso para todos os submenus. Desse. Aí você imagina como é que o trabalho que a gente tem. Então, em vez de fazer isso aqui, a gente cria uma variável, imputa esse dado na variável. E aí eu trago ela aqui. Pago aqui, venho aqui, puxo a fila. Automaticamente ela já vai preencher para mim. Então não importa qual seja a opção aqui que a gente criou aqui, quantas milhares, todas elas podem vir para cá e passar por esse mesmo fluxo, que vai cair fila 8 e fila 9. É o que a gente vai ver agora aqui no teste. Ficou claro? Vou falar rapidinho. Beleza. Então agora fica diferente do que ficou ali no YouTube, né? Porque ali você meio que colocava manual. Com essa configuração a gente não precisa colocar manual, só colocar essa variável aí que ele já conecta diretamente. Esse é um caso de várias filas, entendeu? É uma facilidade. Foi algo que a gente pensou quando tem várias filas. Mas quando for um fluxo curto ou tiver caminhos diferentes, aí compensa você colocar o nome da fila. Por exemplo, se fila higiene pessoal fosse fila 8, mas fosse para um caminho diferente, não tem essa mensagem, o cliente quer uma outra mensagem de transferência, não preciso registrar o atendimento, tem que fazer outra coisa, aí não vai funcionar. Isso aqui funciona porque eu tenho todos os fluxos desembocando no mesmo padrão. O cliente escolheu esse mesmo padrão. Ele escolhe qual que é o produto que ele quer, eu transfiro para o meu usuário e registro. Era essa a necessidade do cliente. Mas pode ser caminhos diferentes. Por exemplo, se eu vier aqui para o próximo submenu e construir o acompanhar pedidos, já não segue esse fluxo. Eu faço uma outra pergunta, eu pergunto o número do pedido do cliente, eu salvo esse número do pedido para o meu atendente, eu vou ter uma outra pergunta, eu vou ter um outro direcionamento, eu vou criar um outro desse aqui. Então eu vou duplicar ele lá para o submenu 2. Vai ser um fluxo diferente. Entendeu? Então aqui é mais uma facilidade para vocês. Tem muitas opções de menu, tem várias opções, mas todas elas vão cair no mesmo lugar, cria uma variável. Não, eu tenho um caminho diferente para cada menu. Para cada submenu eu tenho um caminho diferente, aí não tem muito para onde correr. Vem aqui, substitui, põe o número mesmo. Então cria o fluxo, aí você pode vir aqui e duplicar essa daqui. Você duplica ela, coloca a fila. Essa aqui vai cair na 279, o próximo vai cair na fila 2, na 144, e aí vocês vão criando para cada fluxo, tá? Funciona da mesma forma. Aqui é uma facilidade. Em vez de eu ter que recriar o mesmo desenho inúmeras vezes, isso dá muito trabalho, deixa o fluxo pesado, fica uma poluição muito grande aqui. A gente tem o benefício da variável, a gente pode utilizar que ela vai substituir aqui pela informação e vai tomar a mesma ação dentro da Amanda. Esclareceu? Se não, pode perguntar de novo. Não, certinho, é isso aí, obrigado. Boa. Pro pessoal aí no chat também, né, Ana? Ficou claro aí pro Sim, foi esclarecido. O Tiago Oliveira, Vini, perguntou aqui a pergunta de 1 milhão. Quando vamos ter a VPS para habilitarmos o nosso Typebot? Aí é com ele. Tá aí ainda na live? Está. Ou a lei já fugiu já? Não, ele ia comentar. Bom, aí é com ele, meu amigo. A gente está preparando um negócio bem legal para vocês, né? Mas depende mais do Ale e do Ti finalizar algumas configurações, algumas definições para a gente apresentar para vocês. Mas em breve teremos novidades. Aí.
Vamos fazer então ali, vamos voltar ali para o nosso teste. Né? Estamos aqui, cadê? Atendimentos, boa. Então aqui o bot está trocando ideia, me fez a pergunta, o que eu quero? Eu quero fazer o pedido. Mas eu vou responder 6 aqui. Porque eu não presto atenção. Resposta correta, digite novamente. Não foi essa a resposta que eu cadastrei. Vamos olhar lá o que aconteceu. Olha aqui. Lembra que eu falei para vocês, ó? Falha do Typebot. Dependendo do que você faz aqui, ele perde a conexão. Sempre revisem os conectores. Depois que você publicou, se você não editar mais nada, ele não perde a conexão, tá? Ele perde enquanto você está editando. Então, se eu puxar por algum motivo aqui, ó, esse carinha aqui e jogar para cá, ele vai perder lá, ó. Ou não, tá vendo? É um erro. Puxei errado a minha conexão. Como é que eu faço? Bem na linha, botão direito, delete, você exclui a conexão que você fez errada ali e pode corrigir, tá? Se eu não me engano, esse erro acontece quando você escolhe a última opção. Vamos ver aqui, ó. Não, também não. É intermitente. Então, vocês têm que sempre estar de olho, tá? Ver se está tudo conectado bonitinho antes de publicar e rodar o teste. Então, aqui ele deu um erro do Typebot, mas ele pediu para eu digitar novamente. E eu vou digitar a resposta errada de novo, porque eu quero a minha resposta de erro. Ele saiu do fluxo, perdão. Quando acontece isso, realmente tem que reiniciar. Vamos lá, teste de novo, vai começar tudo de novo, mostrar o menu principal. Vamos lá, vou dar uma opção que não está no menu. Olha lá, tá vendo? Desculpe, mas não entendi sua resposta, escolhi uma das opções acima. E dei mais uma, de novo, as opções para ele poder responder. Beleza. Quero fazer o pedido. Fazer o pedido. Escrevi lá, Fábio, meu Deus. Tá vendo? Ele vai ficar nesse looping eterno, até ele entender que ele tem que editar a opção. Então eu quero fazer o pedido 1. Maravilha, passou para o próximo. Eu quero voltar ao menu anterior. 8. Ele vai me apresentar o menu principal de volta. Tá vendo? Então aqui vocês já construíram um fluxo, ele vai se conversando. Opção 1, fazer pedido. Então eu quero um produto de limpeza. Olha lá, tá vendo? Ele saiu da tela porque estava sem fila. Agora ele já me jogou para a fila produtos de limpeza. E para o cliente também já mandou lá a nossa mensagem de transferência. Ótimo, nosso time já vai falar com você. Ele não me mandou o texto que a gente colocou lá. Tá vendo aqui, ó? Ele mandou essa mensagem, registrou e me transferiu para a fila. Se a gente vier agora aqui no nosso banco de dados, vou abrir aqui a nossa aba de atendimento. Está aqui o meu registro. Vini, telefone, iniciou o chamado nessa hora. Dúvidas sobre produtos de limpeza. E ele vai adicionando, a cada chamada que tiver, ele vai adicionando uma linha. Vai adicionando uma linha. Ele cria um banco de dados aqui. Nesse aqui ele está validando. Se tiver, ele só coleta a informação. Se não tiver, ele acrescenta a informação aqui. E vai criando um banco de dados de nome, para ele chamar o cliente sempre pelo nome. Fez isso uma vez, você não precisa mexer nunca mais, porque ele vai continuar chamando sempre que aquela pessoa chamar por aquele telefone, ele vai entender que é o Vini ali que está chamando e vai dar sequência. Tá bom? Nosso fluxo está pronto. Vou fazer um outro teste agora. Vamos incrementar um pouco mais aqui. Eu quero passar higiene pessoal para um atendente específico, porque dentro do higiene pessoal eu tenho lá vários atendentes. Eu quero, por algum motivo, sei lá qual, que faça sentido, eu quero transferir para o atendimento. Vamos ver aqui que a gente tem aqui de usuário, que a gente pode escolher. Vamos dar para o Alessandrão aqui. O Alessandro está aqui em homologação, ele é o ID3. Vou passar para ele. Vou criar aqui uma variável atendente. E vou colocar o número 3, que é o ID do Alessandro. Vou vir aqui na nossa
base e vou colocar mais uma variável. Vou separar por vírgula, vou descer. Pessoal, uma dica também para quem já está usando Typebot, pode não saber ou não, para você quebrar a linha dentro desse bubble de texto, se você só apertar o Enter, ele finaliza a edição. Para você quebrar a linha, você tem que segurar com o Shift, tá? Shift Enter, ele quebra linhas. Se você só apertar o Enter, ele finaliza a edição, tá bom? Só uma dica aí também. Vou colocar aqui o User ID, que é o nosso usuário. Eu poderia colocar o número 3, mas não, porque eu não vou usar o Alessandro para qualquer tipo de transferência. Eu só vou usar quando ele for escolhido lá no atendente. No plano de higiene pessoal, vai vir para o atendente. Se for só aqui, vai cair na fila normal. Salvei aqui. Ele vai replicar essa informação lá depois para a Amanda. Vamos passar de novo pelo fluxo. E vamos ver ele se comportando aqui. Vou finalizar. E vou chamar novamente aqui no meu WhatsApp. Vou jogar um teste. Bora lá. Quero fazer um pedido de higiene pessoal. Olha lá, tá vendo? Agora ele transferiu e sumiu da minha tela. Por quê? Porque ele foi lá para o atendimento do Alê. Eu não sou o Alê, ele some do meu atendimento. Como eu sou admin, se eu clicar aqui no olhinho, eu consigo ver geral. Olha ele aqui, higiene pessoal, Alessandro. Transferi para ele na parte de aguardando e já está especificamente para o Alessandro. Se eu tiver outras pessoas atendendo no higiene pessoal, eles não vão ver essa conversa, porque já está habilitada para o Alessandro. Então, com isso, a gente consegue também configurar as ações dentro da nossa plataforma. Então, eu consigo direcionar para um usuário, consigo direcionar para uma fila específica, consigo fazer N coisas aqui, gente. N coisas. Tem muitas coisas que dá para fazer. Teve um cliente aqui... Pois não. Uma pergunta que surgiu aqui. Uma vez configurado um Typebot em uma VPS, eu consigo exportar e importar os fluxos para outra VPS? Excelente pergunta. Sim, você consegue sim. Lembrando que quando você muda o fluxo, se você for mudar de VPS, você precisa refazer as configurações aqui na homologação, tá? Para cada conta que você for utilizar. Eu criei por algum milagre você conseguiu criar um Typebot genérico que você consegue usar o mesmo Typebot para vários clientes. Você precisa criar, em cada conta que você entrar, você tem que vir aqui e criar integração para eles, tá? Dentro da plataforma. Você pode usar o mesmo Typebot. Quero usar para outra VPS, vou utilizar esse fluxo num novo cliente. O que a gente vai fazer aqui? Dentro da sua VPS, dentro do teu fluxo do Typebot, o que você vai fazer? Tá publicado, tá bonitinho, tá lindo aqui. A gente tem a opção aqui no canto direito, 3 botões, 3 pontos. Posso ver a documentação, parte mais técnica do fluxo, de tudo que está sendo construído aqui. Posso abrir as configurações da edição, ou eu posso exportar o flow. Quando eu clico aqui em exportar o flow, ele gera para mim um JSON. Tá vendo aqui, ó? Ele criou para mim aqui um JSON e eu posso importar esse JSON a qualquer momento. Então eu vou pegar ele aqui e vou mudar o nome dele aqui, ó. Vou pegar aqui em Downloads. Vou alterar aqui o nome. Aqui, deixa eu pôr aqui. Live. Criei o JSON Live. Maravilha. Vou voltar aqui vou sair do nosso fluxo. Ó, vou mudar o nome dele aqui. Ó, vocês mudam o nome do fluxo aqui em cima, tá? My Typebot. Vou colocar aqui o fluxo da nossa primeira live. Quero mudar aqui, ó, o ícone. Posso mudar o ícone também. Posso pegar um emoji aqui e botar aqui o emoji que eu quiser. Então, ele salva. Vou voltar aqui. Tá lá o nosso fluxo
criado está em live, está em produção, eu posso... Aí o que você pode fazer? Essa importação, essa exportação que a gente fez, é caso você tenha um outro Typebot. Suponhamos aqui que vocês estão lá no grupo dos partners, querem interagir entre vocês. Pô, tô com um fluxo legal aqui, ó, quem precisar, eu quero compartilhar. Quem quiser fazer edição, quem quiser melhorar, vamos trabalhando, vocês vão tirando dúvidas um do outro. Olha, tem um fluxo que eu fiz isso. Compartilha um com o outro aqui, vocês podem interagir lá no grupo. E aí vocês podem compartilhar os fluxos dessa forma, via JSON. Você cria o arquivo, joga lá no grupo, a pessoa baixa, quem quiser baixar, baixa. Está disponível, vocês podem conversar entre vocês. Aqui eu não tenho essa necessidade, eu posso simplesmente duplicar, que é o que a gente faz aqui, tá? Eu posso ou cortar ele, tirar ele da produção, né, despublicar, posso duplicar ou posso deletar. Se eu vier duplicar, ele cria uma versão igualzinha, não publicou ainda, ele cria uma versão igual, ele altera a URL aqui do fluxo, para você depois não ter problemas, e ele criou o fluxo Primeira Live 1. Então, o que a gente faz aqui? Indico para vocês. Eu já deixo os meus fluxos já prontos com essa primeira parte aqui, ó. Isso tudo aqui eu não crio toda vez que eu vou criar para um cliente novo. Até o menu principal, praticamente, eu já deixo pronto. O que ele vai mudar, talvez? Se ele vai fazer essa pergunta aqui do push name, ou se ele já vai direto perguntar como eu posso chamar ele, se ele vai querer confirmar se o nome está certo ou não, vai que a pessoa digitou errado o nome. Vou dar a opção dela tentar corrigir ou não. Aqui a gente não deu. Mas posso criar uma condicional. Ah, esse nome está correto? Sim ou não? Volto para cá se estiver errado. Sigo se está errado, se está correto. A maioria segue sempre o mesmo padrão. A gente já traz esse padrão já meio que pré-definido. Aí a pessoa fica tão preocupada com o restante do fluxo que ela deixa isso aqui passar. E você já tem um padrão. Então, eu já deixo um modelinho sempre padrão, que eu tenho aqui, que eu brinco com os meninos aqui, eu coloco aqui bot, modelo, não editar, só eu edito ele. E aí eu vou acrescentando, eu fiz alguma coisa legal aqui, eu tenho essa variável aqui, ó, já deixa lá no jeito. Eu duplico e deixo ele aqui, bonitinho, num cantinho que depois eu posso usar ele. Jogo ele aqui pro canto, para eu saber que ele está aqui, que ele existe. Quando eu precisar usar em qualquer momento no meu fluxo, eu venho aqui, pego ele, levo, duplico, uso uma cópia, né? Então a gente faz para tudo. Tudo que eu crio aqui, de novo, tive um insight novo, que nem aqui, teve um caso aqui de um cliente nosso. Não vou montar aqui, mas vou exemplificar para vocês. Ele cria uma senha de confirmação dentro do WhatsApp. O cara vai entrar no fluxo, vai se identificar, mas para que não houvesse clientes, um tentando prejudicar o outro dentro da plataforma dele, ele queria ter uma senha de acesso dentro do WhatsApp, para confirmar que aquela pessoa era aquela pessoa. Então a gente criou uma senha sequencial lá de 3 números aleatórios e ele disponibilizou para os clientes dele. Então, quando o cliente entrava, além de identificar o número do WhatsApp da pessoa e tal, não, minto, perdão, a gente teve essa verificação porque tinha várias pessoas que poderiam chamar daquele cliente. Então o cara tem uma loja com 10 pessoas, qualquer uma dessas 10 pessoas poderia chamar o atendimento dele. Então, para saber que era dessa loja, ele fazia algumas perguntas, a pessoa, não, eu sou da loja A. Ah, você é da loja A? Beleza, qual que é a tua senha? Aí ele colocava a senha, eu validava num banco de dados simples, com aquela, loja A, a senha é essa, loja B, senha é essa, loja C, senha é essa. Validava, se fosse, ele passava e fazia, tirava as dúvidas, fazia o que ele queria, se não, ele simplesmente dava a senha incorreta, pedia para digitar de novo. Fiz uma validação de 3 vezes, na terceira vez, olha, desculpe, sua senha foi bloqueada, tal, entre em contato com o dono da loja, que ele ia ter que trocar a senha dele. Uma validação de senha super simples, com uma condicional, colocando essa busca nos sheets, eu criei um validador de senha do cara no WhatsApp. Então, assim, tem cada cliente que pede uns negócios inusitados para vocês, e tudo é possível criar aqui dentro do Typebot, tudo. Não encontramos nenhuma limitação. Às vezes dá trabalho, mas é possível.
Maravilha. O Thiago está comentando que ele pegou um caso de validação para código para parceiros. Acho que talvez ele pode comentar um pouquinho, se ele quiser compartilhar um pouquinho sobre isso. Mas antes disso, aqui, rapidinho, deixa eu só... Tranquilo. Do Lucas, ô Vini, enquanto você falava sobre direcionar a conversa para atendente ou para fila, o Lucas mandou uma pergunta aqui. Ele fala: configure então a fila direto na nossa console, né, direto na nossa plataforma, para qual atendente. Deixa eu só entender melhor. Configure então a fila, qual atendente poderá atender cada uma delas, no caso de ser mais de um para cada fila. Eu confesso que eu me perdi um pouquinho na pergunta, mas se o Lucas puder esclarecer, ou se você entendeu, manda bala aí. Eu acho que eu entendi. Deixa eu ver se a minha explicação satisfaz ele, ou senão ele volta aqui e questiona. Sim, Lucas, é isso mesmo. Então, o que você vai fazer aqui? Então, eu tenho que ter previamente já configurado o atendente com a fila. Se eu colocar isso aqui, ficou grande aqui. Se eu vier aqui e colocar isso aqui, eu estou colocando a fila da higiene pessoal e o atendente Alessandro. Se ele não tiver acesso a essa fila, vai dar erro na plataforma. Então, aqui dentro dos usuários, o Alessandro tem que estar com a fila, tá vendo? Que ele está aqui, ó, ele está tanto em higiene pessoal quanto em produtos de limpeza. Se por acaso eu tiro, nessa aqui não, se eu tiro higiene pessoal, dá erro. Entendeu? Por que dá erro? Ele vai fazer a transferência, tá? Isso não é um limitador, mas o Alessandro não vai conseguir ver. Então vai ficar lá perdido. Porque só o Alessandro tem acesso a ver essa configuração ou um admin. Mas até o admin ver que o cara não está vendo porque a fila não está configurada, isso vai dar um bolo. O cliente vai ficar esperando lá uma eternidade, vai gerar reclamação, tal. Então ele dá esse erro, tá? Ele transfere, mas por conta de configuração, o seu usuário, no caso aqui o Alessandro, ele não vai ver aquela fila. Tem que estar com a fila configurada aqui nas configurações do usuário para que ele possa ver aquele chamado chegando para ele. Era essa a sua dúvida? Show de bola. É isso mesmo, desculpa pela pergunta confusa. E no caso de ser mais de um atendente para fila, para cada fila, eu uso vírgula, qual que é a linguagem que eu preciso colocar ali dentro? Então, se for, aí na verdade, o que você vai, quais são as opções que você tem? Se você tem vários atendentes numa fila, significa que quem tiver disponível primeiro, puxa o atendimento. Certo? Essa é a regra mais intuitiva. Então, eu tenho 3 pessoas para atender produtos de limpeza. Não faz sentido eu transferir para um usuário específico porque eu tenho 3. Então, o que a gente simplesmente faz? Tira o User ID. Cancela esse cara. Eu só transfiro para a fila. Por quê? Ele vai chegar aqui em homologação, ele vai entrar em aguardando... cadê aqui? Ele vai... É como se eu tivesse feito isso aqui, ó. Transferir, vou transferir para a fila. Produtos de limpeza, transferir. Pronto. Tanto eu, quanto o Alessandro, quanto a Ana, consegue ver essa fila. Então, eu chego aqui, quem tiver primeiro disponível, vem aqui e puxa a conversa para ele. Eu não consigo atribuir aquela conversa para mais de um usuário. É uma conversa individual. Se eu transferir para o Alessandro, eu não posso transferir para mais ninguém. Só o Alessandro vai poder ver. Aí, você tem as configurações que você vai concatenando dentro da sua plataforma. Quais são elas? Eu transferi para o Alessandro. Então, vamos lá. É o mesmo caso aqui do admin. Como se eu fosse um admin ou não. Se eu for um usuário, também funciona da mesma forma. Passei para a higiene pessoal para o Alessandro. Beleza. Higiene pessoal, transferi. Está lá com ele lá. Tá vendo? Está na fila do atendendo do Alessandro. Eu, teoricamente, não estou vendo. Tá vendo? Um usuário não vê essa situação, porque eu não sou o Alessandro, quem está vendo é o Alessandro. Mas, se eu vier aqui em usuários e permitir que o Vinícius... aqui.
visualize conversas de outros usuários. Eu vou habilitar para o Vinícius esse olhinho. Esse olhinho, quando eu clicar, eu consigo ver a conversa do Alessandro. Então, eu consigo dar esse poder para os usuários. Tem eu, o Alessandro e a Ana, todos trabalhando em higiene pessoal. Eu passei essa conversa para o Alessandro, só que ele está de férias, está no horário de almoço. Anyway, seja qual for o motivo, o Alessandro não pode atender nesse dia. O que acontece? Eu posso vir aqui, o admin pode ir na própria conta e habilitar. Então, eu quero que a Ana veja as conversas de outros usuários. Aqui está desabilitado, eu venho e habilito para a Ana. E aí eu vou lá, ela já está lá com a fila, né? Lembrando que ela já está com a fila dela lá configurada. Senão eu vou lá e também coloco. A Ana não está vendo a fila dele. Vou vir aqui e coloco. Aqui ela está vendo, higiene pessoal. Maravilha, salvo. Eu vou botar também o Lucas Banana aqui para ver a fila. Está vendo a fila? Beleza. Pode ver outros usuários? Pode ver outros usuários. Habilitei, pronto. Então, todo mundo que eu habilitei vai poder ter esse olhinho. Quando clicar aqui, vai ver as conversas do higiene pessoal com quem que tá. Seja Alessandro, seja Ana, seja o Vinícius, seja o Lucas. Eu vou ver todo mundo, todas as conversas de todo mundo aqui. Aí eu posso vir aqui e atuar. Posso puxar para mim a conversa, transfiro ela para mim. Então, venho aqui, procuro o Vinícius, higiene pessoal, transfiro. Pronto, agora a conversa é minha e eu vou lá e dou atendimento. Olá, tudo bem? Perfeito, Vini. Acho que o pessoal entendeu o conceito. O Giovanni até comenta aqui que entendeu. Ele comentou que alguns fornecedores deixam o cliente escolher o vendedor e setam um tempo, né, entre aguardando o vendedor atender, e caso ele não atenda dentro daquele tempo, volta para a fila para outros vendedores. Metodologias diferentes, mas o conceito é meio que o mesmo, né? Isso, então, nesse caso, por exemplo, se deixa escolher qual que é o vendedor. O que você faz? Você coloca um menu de opções com os nomes dos vendedores. 1 para o Alessandro, 2 para a Ana Paula, 3 para o Vinícius, 4 para o Lucas. Ele escolhe com qual que ele quer passar. Cada um você configura o teu usuário e ele vai transferir a conversa já direto para o usuário, para a fila. Mesmo que seja uma fila com vários usuários, nesse caso, o cliente está escolhendo um usuário específico, você faz essa transferência. Você escolhe um submenu ali com os atendentes, para que ele possa escolher com quem ele quer conversar ali. Boa. O Loreno também comenta sobre segmentar, né, a VPS por cliente, né, ter aquela separação por cliente no Typebot. Você já comentou, né, que tem, né, é possível separar os fluxos para cada cliente, né, dentro da configuração. Por pastas aqui, ó. Eu crio uma nova pasta, é que aqui eu estou na versão aqui limitada. Mas você pode criar uma pasta aqui, você coloca o nome da pasta e você clica e arrasta os fluxos para dentro daquela pasta. Você vai organizando por pastas de clientes, tá? Legal. Eu não sei quanto ao pessoal, mas para mim você não está mais compartilhando tela, tá? Mas não, eu tá? Eu perdi aqui, perdão, deixa eu mostrar aqui. Acho que o Thiago ia comentar um pouquinho sobre a validação para códigos parceiro, e aí você pode continuar, se o Thiago comentar aí. Não, seguindo aí o que o pessoal falou do código de validação, eu peguei um cenário, a gente não conseguiu implantar uma outra ferramenta, uma outra plataforma, mas a ideia era essa. Tem um menu ali de parceiros, aí você pode criar com esse banco de dados que o Vini mostrou aí, então você cria um código para esse parceiro. Se ele digitar o código correto, abre a caixa de Pandora para ele e vai escolher, por exemplo, contas a pagar, contas a receber, e ele avança. Então é a mesma pegada, acho que o Giovanni comentou ali, né, a questão dos representantes para você escolher. Você pode até travar isso aí, um código ali, e o cara só vai falar com quem está internamente se ele digitar o código correto que ele tem. Então ele não vai falar com a equipe interna se não validar. E aí você pode ir além, entendeu? Porque você registra esse dado do vendedor, então você pode acrescentar lá no seu banco de dados. Então, por exemplo, eu estou aqui com o meu banco de dados aqui, cadê? Legal. Além do nome e do telefone, eu vou colocar aqui o atendente que ele já está acostumado. Eu salvo aqui também. Ô, Vini, desculpa te cortar. A gente teve um caso semelhante a isso, né? Essa validação, que é daquela administradora de redes de hotéis. Foi justamente esse que eu passei, esse caso. Boa.
Boa, eu de não peguei senha. essa. Show, legal. Então, foi justamente, ele criou uma senha para que quem chamasse pelo hotel tinha que colocar aquela senha. Isso. Porque o que acontecia? Poderia acontecer de outro hotel entrar, falar que é do outro hotel, para travar reserva, para fazer o que e tal. E falou, mano, acontece isso. Então eu preciso de uma segurança que eu estou falando com o time daquele hotel. Beleza, a gente coloca uma senha aqui, você escolhe como você quer a senha, cria uma senha simples aqui para cada um deles. Eram mais de 20 hotéis diferentes. Criou as 20 senhas, validando. Tá bom. Pode perguntar, Tiagão. Levantou a mão aí. Não, mas é uma cobrança pro Ale, realmente, Ale. Ficar sem o Typebot, cara, tá sendo complicado pra gente, pelo menos pra mim. Eu nem configurei a versão free, eu tô esperando esse lançamento de vocês. Mas tenta agilizar isso aí, cara, porque essa ferramenta, cara, sem ela, lógico, a gente avança, tem muitas funções, mas ela é carro-chefe ali pra gente poder avançar com essas configurações, entendeu? Então, pelo menos dá uma luz pra gente aí, ó, a cerejinha do bolo, falar, ó, a gente vai ter X custo, X valor, o que a gente pode esperar disso, entendeu? Dá um spoiler aí. Claro, cara, só que assim, a gente entende a urgência, estamos trabalhando nisso já há um tempo, já correndo para subir essa plataforma. A gente não quer só subir ela, a gente quer subir ela com qualidade, com excelência, então a gente está preparando ela com mais alguns fluxos de modelo. A gente acredita que ter já alguns fluxos vai ajudar vocês no desenvolvimento, nas ideias também, que dali vocês vão pensar algumas ideias de fluxos que podem funcionar para o negócio de cada cliente de vocês. Acredito muito que até o final desta semana está no ar. Na semana que vem a gente está anunciando para vocês aí, liberando para que vocês comecem a utilizar, tá? Falta pouco para a gente chegar aí nessa entrega para vocês. Modéstia à parte, o negócio vai ficar interessante, viu? Mas aí fica com a pulguinha atrás do olheiro aí, da orelha. Vai ser interessante. A gente vai trazer também tudo que a gente já pensou, já trouxe de novidade aqui para os nossos clientes. A gente vai disponibilizar de uma forma genérica para vocês, como um modelo para vocês sempre utilizarem. É isso aí. O Giovanni até comentou sobre a identificação de clientes, né? Ele fala que ele precisava reconhecer o cliente, né? Ter aquele cliente chamar e saber quem é ele, né? O Typebot, de fato, Giovanni, ele faz isso acontecer, né? Desde que esteja bem atualizadinho a sua base ali que você criar. Ô, Vini, eu vou trazer um ponto que a Fabi trouxe de pergunta, falando um pouco sobre a questão das bases. Ela perguntou se, vamos supor, se tem a base da plataforma e a base do Sheets, se ela fazer uma atualização com a base do Sheets depois de um tempo, se esses contatos seriam duplicados. Na Amanda. Dentro da Amanda. Na plataforma, é isso? Isso. Não é duplicado, tá? Qualquer contato que você subir novamente com o mesmo número de telefone aqui na base de contatos, ela atualiza. Serve para atualizar. Inclusive, a gente utiliza bastante nisso para criação de tags. Então, a gente já tem uma base de contatos aqui. Em uma parte dessa base de contatos, eu quero colocar uma tag específica. Qual for o motivo? Eu faço isso pelo Excel, pelo Sheets, e importo de novo. Quando você importa o mesmo contato que já está na plataforma, ele atualiza os dados. Então, se tiver alguma tag nova, ele acrescenta. Se trocou o nome, ele altera o nome. O ponto de verificação é o telefone. O telefone tem que estar igualzinho. Se for o mesmo telefone, ele substitui os dados pelos novos. Que aí vocês podem ter utilizar essa base que a gente tem aqui, sempre atualizando a plataforma de vocês. É um formato que pode funcionar assim. Você pega essa base aqui, só configura, que é um pouquinho diferente do que a gente usa na plataforma, mas tem um modelo lá que vocês podem baixar, né? O modelo de importação. Só configura as colunas aqui da forma corretinha, mas aqui a gente já está. O número praticamente que é o importante, a gente já salva na mesma configuração, justamente para facilitar isso. E aí vocês podem acrescentar tags, fazer outras coisas, ou simplesmente atualizar o nome de você, o nome dos clientes lá por essa base do Typebot. Funciona também. Funciona muito bem, por sinal.
Mais alguma dúvida, galerinha? Não, acho que a gente pode encerrar, né? 2h20, 2h30 de live. Vai estar tudo registrado para vocês também, se precisarem de tirar alguma dúvida também, né? Vai estar disponível lá no nosso canal.